As pessoas sempre têm grandes expectativas em relação aos gênios, e isso também se aplica ao nosso protagonista. Olhando para o nosso protagonista, uma garota disse à amiga: ele é o gênio da faculdade. Ela ouviu dizer que ele domina todos os programas avançados de espionagem de todas as profissões e também parece muito bom. Hoje, ele definitivamente mudará para uma classe de trabalho poderosa. A amiga dela também concorda com ela, dizendo: claro que ele vai. Alguém como ele certamente despertará uma classe profissional poderosa. E quando isso acontecer, ela confessará seus sentimentos a ele. Bem, antes de continuarmos, vocês deveriam conhecer a história deste mundo. Há 100 anos, o mundo foi invadido por jogos. Todos os tipos de monstros apareceram e as pessoas começaram a despertar habilidades. A humanidade, que enfrenta o destino, é uma por uma. Troque de estação, lute contra monstros, suba de nível ou então só a morte. E os gênios sempre chamam a atenção nessas horas. Suas habilidades determinam o destino da humanidade. E hoje é o dia de transferência de classe profissional. Nosso protagonista está muito feliz porque finalmente chegou o momento. Seu nome é Zhang Li. Há 18 anos, ele cruzou para este mundo. Com um talento excepcional, ele vem aprendendo incansavelmente diversas habilidades. Ele tem apenas um objetivo: se tornar o mais forte absoluto. Ele está ciente de que 4 classes são adequadas para ele. Nas habilidades de combate do guerreiro, ele é excelente. Nas habilidades de combate do mago, ele é excelente. Nas habilidades de combate de assassinos, ele é excelente. E em habilidades avançadas de combate, ele é excelente. Todos esperam que um talento tão excelente certamente desperte uma classe profissional oculta. Bem, os empregos são divididos em empregos básicos, empregos avançados e empregos ocultos. A força dos empregos e a dificuldade de despertar aumentam em sequência, principalmente para os empregos ocultos. É como encontrar uma agulha num palheiro, despertando para obter um poder avassalador. O diretor de sua escola diz a todos que o futuro de Zhang Li não tem limites. Claro, ser muito notável sempre atrairá ciúme e insatisfação de algumas pessoas. Quando Zhang Li estava entrando no terreno do despertar, ele foi parado por seus colegas valentões. Eles chamaram Zhang Li de um gênio altamente esperado. O líder desses colegas valentões é Yan Shu. Olhando para Zhang Li, Yan Shu pergunta qual classe de trabalho avançado ele está planejando despertar hoje. Yan Shu é do Domínio Dourado. Um dos 3 gênios de sua academia de Domínio Dourado. Seu pai é um poderoso praticante da classe Ouro. Mas em todos os lugares do campus, Zhang Li está sempre um passo à frente. Zhang Li não quer se associar a ele. Ele disse a Yan Shu que simplesmente não sabia o que despertar e começou a se afastar. Mas Yan Shu impediu. Ele colocou a mão no ombro de Zhang Li e disse-lhe para parar de se exibir. Ou ele poderia despertar uma classe de trabalho lixo. Ele riu e disse a Zhang Li para não culpá-los por não o encararem quando isso acontecesse. Zhang Li ficou com raiva e disse a Yan Shu para soltá-lo. Ao ouvir isso, Yan Shu também ficou um pouco irritado. Mas quando ele viu os olhos azuis brilhantes de Zhang Li olhando para ele com muita raiva, ele ficou um pouco assustado e tirou a mão. Bom, Zhang Li também sabe que hoje com certeza será o centro das atenções. E se o seu despertar falhar, seria verdadeiramente embaraçoso porque uma vez que um gênio falha, ele se torna motivo de chacota. Então, algum tempo depois, começa o despertar dos alunos. O primeiro foi o da turma Zhang Danil, que acordou e falhou primeiro. Ele ficou muito decepcionado, mas seu professor lhe disse que mesmo para os alunos que estão despertando para profissões comuns, não desanimem, continuem se esforçando. Há potencial em todos. Então ele chama o próximo aluno. O despertar do próximo aluno foi muito poderoso. Todo o chão foi coberto por luzes brilhantes. Esta aluna é Li Muvan e ela despertou com sucesso a classe de trabalho avançada, Swift Archer. Os alunos da Golden Domain Academy pularam de felicidade porque é a garota genial da Golden Domain Academy. Li Muvan, olhando para Zhang Li, sorri enquanto aplaude por seu despertar bem-sucedido. De repente, há outro flash. É outra classe de trabalho avançada.
Quem acordou em seguida foi da terceira classe, Yanshu. Ele despertou com sucesso como uma classe profissional avançada, Mago das Chamas. Todos ficaram surpresos com isso, mas Yanshu ficou desapontado, dizendo que era apenas uma aula avançada. As pessoas começam a falar que 2 aulas avançadas consecutivas. Então significa que esta classe é realmente forte, e há outras ainda mais fortes surgindo. Yanshu desce do palco e diz, embora seja apenas uma aula de trabalho avançada, já é super impressionante aos olhos dos outros, um bando de idiotas inexperientes. Quando Yanshu viu Zhang Li na frente, ele o insultou, dizendo, Zhong Li, não pense que seus esforços de palhaço podem mudar alguma coisa. O talento é algo com que você nasce. Zhang Li achou que Yanshu era um idiota e não respondeu a ele. Bem, a próxima chamada para o aluno foi Zhang Li, da 4ª turma. Ele sobe ao palco. No escritório onde todos os diretores das diferentes academias assistiam ao despertar, um antigo diretor pergunta ao diretor da Golden Domain Academy, ele é Zhang Li? Aquele com as melhores notas na sua escola? Ele realmente se destaca. O diretor não disse nada e apenas olhou para Zhang Li. Quando o despertar começou, o corpo de Zhang Li começou a brilhar com luz azul. Um pergaminho de classe profissional e um livro de talentos surgiram quando ele acordou, mas aquela luz azul ficou mais forte com o passar do tempo. O diretor da Golden Domain Academy levantou-se para ver tal comoção acontecendo. Ele pensou, poderia ser a classe de trabalho oculta única? Mas quando a luz azul diminuiu, a classe profissional de Zhong Li apareceu. Era uma classe de trabalho básica de especialização. Os diretores ficaram chocados ao ver isso. O antigo diretor pergunta ao diretor da Golden Domain Academy, o que está acontecendo? Ele não deveria ser o melhor aluno? Vendo a aula de trabalho de Zhang Li, Yanshu começou a rir, dizendo, faz bem a ele. Minha chama principal é melhor que isso. Todos ao redor de Li Muan começaram a chamar Zhang Li de falso gênio. Eles disseram que Li Muan é o verdadeiro negócio e pediram a ela que os colocasse sob sua proteção. Li Muan nem estava prestando atenção neles. Ela estava apenas olhando para Zhang Li, toda preocupada. Zhang Li estava parado no palco, sem dizer uma palavra. As pessoas começam a falar que Zhang Li deveria ser um excelente aluno. No entanto, tudo que ele consegue é um mago. Eles tinham tantas esperanças, mas de nada serviram. Todos eles estavam rindo. Um perguntou aos outros se eles viram a expressão do diretor. É tão embaraçoso. Zhang Li estava parado ali, pensando que não havia como. Isso é tudo que existe? Mas de repente, uma tela brilhante apareceu diante de seus olhos. Foi uma notificação do sistema parabenizando Zhang Li por despertar um talento especial. Habilidades automaticamente no nível máximo. Zhang Li ficou surpreso ao ver esse talento especial. Ele nunca tinha ouvido falar de tal coisa antes. Ele pensou, poderia haver uma conexão com sua travessia? De repente, outra janela apareceu, mostrando a Zhang Li suas habilidades, mas elas não estavam no nível máximo. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, de repente a tela do sistema começou a brilhar intensamente. As 3 habilidades de Zhang Li, feitiço de bola de fogo, feitiço de armadura leve e feitiço de meditação. Todos os 3 níveis começaram a subir. E bem diante dos olhos de Zhang Li, todos continuaram a subir de nível. Vendo seu nível subir tão rápido, ele ficou um pouco assustado. E finalmente, todos os seus níveis de habilidade subiram para níveis máximos. Vendo isso, Zhang Li ficou chocado e perguntou, o que está acontecendo aqui? Zhang Li ficou surpreso porque se lembrou de seu professor Pou Jing, mencionando que após despertar como praticante, cada profissão vem com 3 níveis de habilidades iniciais. Após subir de nível, a força e os efeitos passam por um salto qualitativo. Mas aumentar o nível de habilidades é muito difícil. Atualmente, ainda deve haver pessoas que possam maximizar todas as suas habilidades. Zhang Li riu, pensando que o nível máximo de habilidades é tão simples. Ele sorriu, dizendo, parece que o destino não me abandonou, afinal. Habilidades automaticamente no nível máximo. Isso é ainda mais incrível do que uma classe de trabalho oculta.
Enquanto tudo isso acontecia na mente de Zhang Li, de repente seu diretor o sacudiu para acordar. Quando Zhang Li abriu os olhos, o diretor da Golden Domain Academy lhe disse para não desanimar. Mesmo que não seja uma classe de trabalho oculta, pelo menos ele se tornou um praticante, seu futuro ainda aguarda infinitas possibilidades e todos os professores acreditam nele. Bem, depois de obter algo como talento automático de nível máximo de habilidade, não havia como Zhang Li ficar triste. Com um grande sorriso no rosto, ele agradeceu ao seu diretor, dizendo que continuará trabalhando duro. O diretor deu um tapinha nas costas dele, dizendo-lhe para se animar e voltar para a sala de aula. Ele achava que Zhang Li era um garoto muito bom, verdadeiramente louvável. Quando Zhang Li desceu do palco, todos estavam rindo dele. Ninguém veio nem para parabenizá-lo. Bem, foi exatamente como Zhang Li esperava. A realidade pode ser dura. Comparado a ver um gênio ter sucesso, as pessoas preferem ver um gênio falhar. Mas Zhang Li realmente irá decepcionar a todos. Então, algum tempo depois, no campo de tiro experimental, todos estavam testando suas habilidades. Seu Yanshu também estava verificando sua magia de fogo. Ele atingiu um manequim com sua magia de fogo que simplesmente queimou sua camada externa. Vendo isso, os subordinados de Yanshu o elogiaram, dizendo que era impressionante. O chefe é realmente notável. Enquanto isso estava acontecendo, Yanshu viu Zhang Li andando atrás. Ele provocou Zhang Li, chamando-o de mago comum. Mas quando Zhang Li não respondeu, ele o atacou com uma magia de fogo, dizendo, "Estou chamando você de mago comum." Nervoso, Zhang Li olha para trás e pergunta o que ele quer. Apontando para os manequins, Yanshu diz, "Vamos, deixe nosso gênio mostrar suas habilidades." Com atitudes, Zhang Li lhe diz que eles podem praticar sozinhos. Ele não precisa praticar. Ele já é habilidoso. Ao ouvir isso, Yanshu e seus subordinados ficam com raiva. Yanshu diz a Zhang Li para parar com essas bobagens. Quem disse alguma coisa sobre praticar? Yanshu está dizendo a ele para mostrar suas habilidades. Ele se atreve a competir com ele, um mago de chamas avançado? Yanshu coloca o dedo na cabeça de Zhang Li chamando-o de covarde. Ao ouvir isso, Zhang Li fica muito irritado e usa seu feitiço bola de fogo para atacar os manequins atrás. Ao ver isso, Yanshu ri, dizendo-lhe para parar com isso. Feitiço básico de bola de fogo. Você está falando sério? Mas quando a bola de fogo de Zhang Li atinge os manequins atrás, ocorre uma grande explosão. Yanshu fica chocado. Olhando para trás, ele pergunta o que estava acontecendo. A explosão foi muito grande, não apenas um, mas todos os manequins no campo de tiro experimental ficaram completamente queimados. Yanshu olha para Zhang Li dizendo, "Isso não pode estar acontecendo." Ele pergunta a Zhang Li se ele não é um mago básico. Bem, nosso protagonista não responde a ele. Com estilo, ele sai dali. O poder deste feitiço de bola de fogo de nível básico é ultrajante. Embora o poder da bola de fogo em nível máximo seja grande, apenas este último quase consumiu metade da minha mana. Zhang Li chega em sua casa. Ele estava pensando durante todo o caminho para casa que precisava subir de nível rapidamente e aumentar a quantidade máxima de mana. Quando Zhang Li entra em sua casa, uma voz pergunta como ele pode voltar sem dizer uma palavra. Bem, quem está perguntando é a mãe de Zhang, Dan Shenxui. Ela pede para ele entrar e rapidamente lava as mãos. É hora de comer. Na mesa de jantar, Zhang Li diz à mãe que acordou com sucesso hoje. Ele é um mago agora. Ao ouvir isso, sua mãe fica muito feliz. Ela diz a ele que os magos são ótimos. Eles usam habilidades da última linha da equipe, relativamente mais seguras do que a primeira linha. Ela se levanta e diz a Zhang Li que tem algo para ele. Ela dá uma caixa a Zhang Li dizendo que isso é de seu pai. Naquela época, ele também era um profissional poderoso. Zhang Li fica chocado ao descobrir que seu pai era um profissional poderoso. Ele pergunta à mãe se ela não lhe contou antes que ele havia morrido muito antes de Zhang Li nascer. Ele pergunta a ela que, por ser um profissional poderoso, para onde foi afinal? Por que ele os ignorou por tantos anos? Bem, sua mãe também não sabe.
Ela diz a Zanli que seu pai apenas disse que estava indo para o fim do mundo, dizendo que havia assuntos muito importantes para tratar. Então ele saiu com pressa. Quando ela vê que Zanli está ficando bravo ao ouvir isso, ela diz a ele para não culpar o pai. Ele prometeu fazer de Zanli um mago. É por isso que ela sempre enfatizou os estudos de Zanli em habilidades mágicas. Sua mãe começa a chorar. Ela diz que agora que Zanli cresceu e se tornou um mago, bem, ela não completa suas palavras. Mas ela espera que agora que Zanli se tornou um mago, seu pai possa voltar para ela. Ela se vira e vai para seu quarto, dizendo que está cansada. Ela pede a Zanli que volte para seu quarto e descanse primeiro, ou ele pode marcar a caixa. Bem, olhando para a caixa, Zanli sentiu como se isso fosse mudar sua vida. Quando ele tenta abrir a caixa, uma luz dourada começa a sair dela. Zanli fica chocado ao ver isso. Dentro daquela caixa havia um pergaminho de classe profissional e uma nota. Estava escrito na nota que usar este pergaminho pode mudar a profissão para um poderoso arcanista. Os requisitos para a mudança de profissão são que a força de uma profissão de classe de mago atinja o nível ouro ou superior. Zanli fica chocado ao descobrir que se trata de um pergaminho de mudança de profissão. É um pergaminho de mudança de profissão que pode mudar para uma profissão especial. Os requisitos são atingir o nível ouro da profissão. Neste mundo, as profissões estão claramente divididas em normal, ferro, bronze, prata, ouro, domínio sagrado e semideus. Quando alguém atinge um determinado nível e atende às condições correspondentes, pode passar para a próxima classificação. Zanli foi informado de que seu pai era um dos melhores profissionais do nível ouro, mas mesmo ele estava apenas no nível ouro. Portanto, não há como ele conseguir esse tipo de pergaminho. Agora, Zanli sabe que tudo era mentira. Ele não entende qual era a posição de seu pai, que poderia obter tal pergaminho. Domínio sagrado ou semideus? Se ele tinha tanta força, por que não há notícias há tantos anos? Zanli devolve o pergaminho pensando que por enquanto ele tem que encontrar uma maneira de subir de nível e se tornar um profissional nível ouro. Porque em 7 dias começará o julgamento dos profissionais em Jin City. Até lá, o lote de Zanli também participará do teste profissional, por isso é bom se preparar com antecedência. Às vezes, mais tarde, nos campos de caça, um caçador ruivo olhando para Zanli diz a outro caçador de cabelo azul que é outro garoto ignorante que não conhece a altura do céu e a espessura da terra, que acabou de acordar e correu para o deserto para cortejar a morte. O outro caçador de cabelo azul diz que talvez ele tenha uma profissão especial poderosa. O caçador ruivo diz para ele olhar atentamente para o quão magro ele é, o que mais ele poderia ser além de um mago. Os dois começam a rir de Zanli. Bens, Zanli os ignora e continua andando. Mas quando uma caçadora chamada Vivi viu Zanli indo junto, ela o impede. Ela o chama de irmãozinho, dizendo que, a julgar pela sua aura, você deve ser um aluno recém-desperto. Você quer se juntar a nós? Bem, ela gentilmente pergunta a ele, mas os membros do grupo não gostam disso. Eles dizem a Vivi que tem assuntos importantes para tratar neste momento. Como eles podem trazer tal fardo consigo? É problema dele se ele não conhece seus limites. Vivi fica brava com eles, perguntando, por que são todos assim? Mas Zanli diz a ela que está tudo bem. Ele agradece por sua gentileza, mas diz que ficará bem sozinho. Mas antes que ele pudesse ir, Vivi o impede pedindo para esperar um momento. Ela pega uma garrafa de poções, dizendo a Zanli que já que ele não quer se juntar a eles, pelo menos pegue isso porque ele também é um mago, ele deve achar isso útil mais tarde. Zanli agradece e parte para o local de caça. Ele vai para a Floresta Cinzenta, onde um grande goblin de nível 4 estava vagando. Zanli estava escondido atrás de uma árvore e quando o grande goblin não estava olhando, ele ativa sua magia de bola de fogo e a joga no goblin. O grande goblin percebe a magia da bola de fogo, mas já era tarde demais. Quando a bola de fogo atingiu aquele grande goblin, houve uma enorme explosão. O grande goblin morre queimado. Olhando para seu cadáver, Zanli diz que de fato, o feitiço bola de fogo de nível máximo cuidou do goblin de nível 4 em um instante. Mas de repente ele ouve os passos de alguém.
Ele imediatamente se vira para verificar o que era e vê um grupo de goblins normais saindo dos arbustos. Eles foram atraídos pela comoção agora há pouco. Ao vê-los, Zanli recua e começa a lançar seu feitiço, dizendo que é uma coisa igualmente boa. Isso o evita de ter que procurá-los um por um. Mas de repente um goblin salta e chega perto demais dele para atacar. Quando Zanli viu aquele goblin, ele usou o feitiço Armadura Leve. Uma armadura leve apareceu e o protegeu do ataque do goblin. O goblin tenta acertá-lo. Mas o feitiço de armadura leve de nível máximo não é facilmente quebrado. Zanli se prepara para usar o feitiço Bola de Fogo novamente. Desta vez, ele atinge o chão com seu feitiço Bola de Fogo. Com uma enorme explosão, todos os goblins ao redor saem voando. Vendo o poder destrutivo, Zanli diz que é como usar uma marreta para quebrar uma noz. De repente, chega uma notificação de alerta do sistema, dizendo a Zanli que ele subiu um nível e atualmente está no nível 2. Bem, ele matou muitos monstros. Mas a experiência dada é muito pequena. De repente, mais goblins aparecem lá. Zanli se prepara para usar seu feitiço Bola de Fogo, dizendo que não importa quantas venham, o resultado é o mesmo. Mas desta vez, quando ele usa o feitiço, nada acontece. Ele não conseguiu fazer a bola de fogo. Zanli fica chocado e assustado. Quando ele verifica suas estatísticas, descobre que já está sem mana. Zanli fica chocado ao ver sua reserva de mana vazia. Ele lança apenas 2 feitiços de bola de fogo e um feitiço de armadura leve. Mesmo que ele tenha subido de nível e aumentado sua reserva de mana, isso não durou. Bem, felizmente, o escudo do feitiço armadura leve ainda está meio cheio. Zanli decide reabastecer sua mana com meditação depois de acabar com eles. Ele pega um pedaço de pau do chão, sabendo que os goblins não conseguirão romper sua defesa de qualquer maneira. Ele aponta para os goblins, dizendo que vai brincar com eles. Quando esses goblins chegam perto deles, Zanli salta para atacá-los, dizendo que lhes mostrará o poder do mago corpo a corpo. Ele atinge um goblin com todo o seu poder, mas esse goblin perde apenas 10 pontos de sua saúde. Bem, como esperado, o dano de um mago corpo a corpo é muito baixo. Mas Zanli não perde a confiança. Ele salta para atacar os goblins, dizendo que 10 pontos são suficientes. Ele estava certo. Ele pode atacar continuamente esses goblins, e eles não podem fazer nada com ele de qualquer maneira. Zanli continuou batendo neles, e finalmente, matou todos os goblins à noite. Zanli dá um suspiro de alívio, finalmente cansando-os. Zanli também percebe que seu dano físico é muito baixo. De repente outra notificação do sistema vem dele subindo para o nível 3. Bem, vendo suas estatísticas, Zanli pensou que atualmente ele só tem o feitiço Bola de Fogo como uma magia ofensiva. Com sua mana atual, usar 2 bolas de fogo já é o limite. E durante o tempo de espera do feitiço Bola de Fogo, ele precisa usar o feitiço Armadura Leve para garantir sua segurança. Dessa forma, a eficiência ainda é muito lenta. De repente Zanli ouve um som alto vindo da floresta. Havia muitos olhos vermelhos olhando para Zanli nas sombras. Ao ouvir o som, Zanli pensou, poderia ser? Bem, o que ele achava que estava certo. Um enorme monstro sai da floresta. É um monstro de elite de nível 10. Goblin do Machado Gigante. Este monstro é várias vezes maior em tamanho comparado a Zanli. Vendo isso, Zanli disse que é o momento perfeito. Eliminar monstros de elite nos estágios iniciais deve proporcionar muita experiência. Ele usa o feitiço Armadura Leve com total confiança, mas assim como antes, nada aconteceu. Nenhuma armadura apareceu. Olhando para suas estatísticas, Zanli percebe que sua mana ainda não é suficiente. Mas o Goblin do Machado Gigante nível 10 não está esperando por ele. Zanli nem tem mana suficiente para o feitiço Armadura Leve. O Goblin do Machado Gigante levanta seu machado e ataca Zanli. Ele pula para o lado para desviar do machado. A força de ataque do machado foi tão forte que cortou o chão. O Goblin do Machado Gigante sorri para Zanli. Vendo isso, Zanli entende uma coisa. Isso vai ser um problema.
Mas quando Zhan Li não está olhando, um pequeno goblin o ataca por trás. Olhando para trás, ele vê os pequenos goblins dos quais quase se esqueceu. Zhan Li começa a fugir enquanto tanto o goblin do machado gigante quanto o grupo de pequenos goblins o perseguem. Zhan Li acha que eles o estão intimidando porque ele está sem mana. Zhan Li tenta manter a calma. A partir da situação atual, Zhan Li pensa em 3 maneiras de lidar com isso. A primeira é encontrar uma oportunidade de usar a meditação para restaurar seu mana. Mas os pequenos goblins não o deixarão fazer isso. Eles continuarão a segui-lo enquanto jogam pedras nele. Não há nenhuma chance de se concentrar nesta situação. A segunda é usar essa única poção que Vivi deu a ele antes. Olhando para o frasco de poção, Zhan Li acha que esta poção de qualidade comum só pode restaurar menos de 1/3 de sua mana, e uma bola de fogo definitivamente não será suficiente. Mas a armadura leve será suficiente. Então, a única opção que resta é a terceira. Recue por enquanto, recupere-se e volte para lutar novamente. Mas fugir não é exatamente o estilo de Zhan Li. Ele se vira para lutar contra o goblin do machado gigante. Ele sabe que, se esperar que a mana se recupere naturalmente, levará 24 horas. E durante esse tempo, o monstro de elite pode ser levado por outra pessoa. Zhan Li abre a garrafa de poção e bebe. Conforme ele bebe, sua mana aumenta imediatamente. O goblin do machado gigante levanta seu machado para atacá-lo novamente e atinge o local onde Zhan Li estava. Todo o terreno lá foi destruído. Mas quem ficou chocado foi o goblin do machado gigante. No último momento, Zhan Li lança seu feitiço de armadura leve que para o machado do machado gigante goblin. Vendo sua janela de status, Zhan Li se pergunta quanta mana ele pode restaurar usando a meditação de nível máximo antes que a armadura leve se quebre. Bem, isso é uma aposta e Zhan Li a faz. Vendo a armadura leve, o goblin do machado gigante fica muito irritado. Ignorando isso, Zhan Li senta-se para meditar e começa a recuperar sua mana. Olhando para Zhan Li ignorando-o completamente, o goblin do machado gigante fica ainda mais irritado. Ele começa a atacar continuamente a armadura leve ao redor de Zhan Li. Bem, 1/3 da mana de Zhan Li foi recuperada, mas sua armadura leve está quebrando lentamente. Mas Zhan Li não presta atenção nisso e continua com a meditação. Mas quando o goblin do machado gigante, usando toda a sua força, ataca a armadura leve quase quebrada, ela quebra imediatamente. Bem, a mana de Zhan Li se recuperou pela metade. Vendo isso, ele diz que é o suficiente para lidar com esse goblin. Aquele goblin estava cansado depois de lutar para quebrar a armadura, e antes que pudesse atacar novamente, Zhan Li, usando seu feitiço bola de fogo, ataca-o. O goblin do machado gigante sai voando depois de ser atingido pelo feitiço bola de fogo de nível máximo. Houve uma grande explosão e junto com o goblin do machado gigante, todos os pequenos goblins também morreram. Uma notificação do sistema chega, dizendo a Zhan Li que ele atacou com sucesso ponto fraco. É um golpe crítico que mata o goblin do machado gigante. Zhan Li estava exausto porque foi por pouco. Mas a meditação de nível máximo é certamente poderosa. Por matar um monstro de elite e muitos monstros pequenos, o nível de Zhan Li aumentou em 4 níveis. Atualmente, ele está no nível 7. Zhan Li ficou surpreso ao descobrir que subiu 4 níveis apenas matando um monstro de elite. Ele vai verificar o cadáver do goblin do machado gigante, na esperança de encontrar algo de bom lá. Ele recebe 2 peças de equipamento de ferro preto, luvas rápidas e botas de couro requintadas. Mas com sua força de combate atual, ou ele mata o monstro com um golpe, ou o monstro o mata de uma só vez. Então, esses equipamentos para iniciantes provavelmente não farão muita diferença e são feios. Zhan Li decide mantê-los para vender quando tiver oportunidade. Por outro lado, a julgar pela mana atual de Zhan Li, ele ainda não consegue lançar uma terceira bola de fogo em plena capacidade. E toda vez que ele tem que arriscar sua vida para reunir os monstros, Zhan Li diz que essa eficiência não é nem comparável a triturar monstros por um dia inteiro, em comparação com lutar contra um monstro de elite. Ele esperava que, se houvesse outros feitiços de ataque de baixo custo e de longo alcance, seria ótimo. E de repente ele viu atrás de si um livro de habilidades caído no chão.
Os olhos de Zhang Li ficaram mais brilhantes quando ele viu o livro de habilidades porque é algo que até mesmo os novatos podem aprender. Ele abriu o livro de habilidades para ver que habilidade era, e justamente quando ele o abriu, uma enorme quantidade de trovão saiu do livro e fluiu para o corpo de Zhang Li em alta velocidade. Ele ficou chocado ao ver que a habilidade do livro de habilidades é um arco elétrico. Zhang Li lembra que é uma habilidade de área de efeito. Arco elétrico é um feitiço de nível 10 cujo tempo de lançamento é de 0,5 segundos. O consumo de mana é de 0 pontos e pode saltar entre vários alvos. O efeito de paralisia e o dano estão vinculados ao nível do usuário, com o nível chegando ao máximo conforme Zhang Li aprende o feitiço. Ele ri porque na verdade é uma habilidade escalável e tem um efeito de controle. Ele mal pode esperar para experimentá-la. Às vezes, mais tarde, em uma floresta pacífica, pequenos goblins descansavam depois de trabalhar o dia todo, mas alguém não conseguia vê-los dormir tão pacificamente. Um raio atingiu os goblins enquanto eles dormiam. O ataque não os matou, mas eles ficaram feridos. Zhang Li ficou surpreso que um tiro não foi suficiente para matá-los, então ele os atacou com outro feitiço relâmpago. O segundo ataque relâmpago atingiu novamente todos os goblins, pois é um feitiço de efeito de área. Depois de serem atingidos pela segunda vez, os goblins morreram. O dano não é tão alto quanto o da bola de fogo, mas o custo de mana de 4 raios de arco mal chega ao mesmo nível de uma bola de fogo. E o tempo de espera do lançamento é mais rápido do que bola de fogo, além de não haver necessidade de reunir monstros, então é um bom feitiço. Isso é exatamente o que Zhang Li precisava. Agora ele tem meios de lidar com os pequenos monstros. Ele pensou que o próximo alvo seria o chefe da área da Floresta Cinzenta. Se um monstro de elite pode fornecer tanta experiência e recompensas, o chefe da área deve ser ainda mais recompensador, certo? Mas depois de aprender com a lição anterior, antes de ir até o chefe, Zhang Li sentou-se no chão para reabastecer sua mana primeiro. Depois de recuperar sua mana, Zhang Li vai fundo na floresta onde estava a tribo dos goblins. Ele pensou que o chefe da área deveria estar lá. Ele entrou furtivamente enquanto todos os goblins estavam dormindo, cercando uma grande estátua de goblins. Zhang Li pensou que enquanto eles estivessem dormindo tão profundamente, ele deveria encontrar rapidamente o chefe e acertá-lo com algumas bolas de fogo. Mas quando ele estava passando por um goblin, de repente pisou em um galho seco. Zhang Li fica assustado porque fez um barulho. Ao ouvir isso, um goblin acorda. Mas antes que possa acordar outras pessoas, Zhang Li tenta silenciá-lo. Com toda a sua força ele ataca aquele goblin na cabeça, mas como esperado, aquele goblin só perde um pouco de saúde e não morre. Aquele goblin fica muito bravo e começa a gritar. Ao ouvi-lo gritar, outros goblins também acordam. Todos eles começam a perseguir Zhang Li, e ele começa a fugir deles, dizendo-lhes para pararem de persegui-lo porque ele ainda precisa de mana para lutar contra o chefe. Mas quando um duende joga um foguete na cabeça de Zhang Li, ele fica muito bravo. Ele se vira e começa a lançar o feitiço do raio, perguntando aos goblins se eles querem lutar, então ele lutará. Ele os ataca usando seu feitiço relâmpago. Todos os goblins são atingidos pelo feitiço do raio e perdem metade da saúde. Mas Zhang Li não parou por aí. Ele os ataca com um segundo ataque relâmpago e os goblins caem após serem atingidos pelo segundo ataque. Zhang Li ficou com raiva porque todos eles o perseguiram, mas ele não vê o chefe em lugar nenhum. Zhang Li pensou, não é da tribo? Enquanto ele pensava nisso, de repente o chão começou a tremer. Zhang Li pensou que fosse um terremoto, mas não entende por que um terremoto aconteceu de repente. Inconscientemente ele vai bem na frente da grande estátua dos goblins que estava no meio da tribo dos goblins. Mas Zhang Li não percebeu a luz verde saindo do corpo da estátua. Não muito longe dali, 3 pessoas vagavam pela floresta onde Zhang Li estava. O cara do meio era o líder deles. O nome dele é Yan Quan, primo de Yan Shu. Ele sabe que Zhang Li está praticando nesta floresta até tão tarde. Yan Quan planeja aproveitar esta oportunidade para derrubar Zhang Li, então seu primo certamente ficará satisfeito. Ele ri, imaginando como seu tio o recompensará então. Um dos subordinados de Yan Quan olha em volta e pergunta se já é tão tarde.
O sobrenome daquele cara, Jian, ainda está na floresta? Yan Quan olha para ele com raiva e diz por quê? Você não confia em mim. Esse subordinado fica muito assustado. Ele explica que como ele poderia ousar duvidar dele? O que ele quer dizer é que é perigoso estar em estado selvagem à noite. Se eles encontrarem um monstro de elite ou um chefe iniciante, eles não conseguirão lidar com eles. Mas de repente eles também sentiram o terremoto que Zhang Li sentiu. Yan Quan reconheceu imediatamente essa reação. Ele entendeu que alguém acionou o chefe da área. Ele não esperava um ganho inesperado. Ele disse a seus subordinados que o chefe da área aqui é o Goblin Xamã. Os três, praticantes do nível Ferro Negro, mal conseguem lidar com isso. Não importa quem esteja lutando contra o chefe agora, eles vão deixá-los lutar por um tempo. Ele ri com um sorriso astuto. Ele disse que eles lhes darão uma amostra do ataque mais tarde. Por outro lado, aquela estátua quebrou. E dela saiu o chefe de nível 20, Goblin Xamã. Jian Li ficou chocado ao ver isso, perguntando-se se aquele era o chefe da área da Floresta Greywood. Olhando para isso, Jian Li pensou que seu impulso não era tão forte quanto o dos monstros de elite anteriores. Mas antes que Jian Li pudesse entender melhor a situação, aquele Goblin Xamã começou a lançar um feitiço de flecha de gelo. Vendo que ele também era um mago, Jian Li sorriu e ativou seu feitiço Bola de Fogo. Jian Li lançou sua bola de fogo no Xamã Goblin porque o Xamã Goblin ainda estava lançando seu feitiço. Sua velocidade de lançamento era muito lenta em comparação com a de Jian Li. Houve uma enorme explosão em torno do Xamã Goblin. Uma notificação do sistema chegou, dizendo a Jian Li que ele havia atacado com sucesso o ponto fraco do inimigo. Foi um golpe crítico. Mas naquele fogo ardente, uma sombra apareceu e, de repente, essa sombra atacou Jian Li com uma flecha de gelo. Vendo isso, Jian Li imediatamente lançou seu feitiço de armadura leve, dizendo, eu sabia que não seria tão simples. Quando a flecha de gelo atingiu a armadura leve que Jian Li lançou, uma notificação do sistema chegou, avisando Jian Li que sua armadura leve fora atingida por uma flecha de gelo de nível 5 do chefe Goblin Xamã. A armadura leve perdeu metade do seu poder. Jian Li ficou chocado ao ver que a flecha de gelo do Goblin causará tantos danos. Por outro lado, o Goblin Xamã saiu completamente ileso. Mas quando o fogo se extinguiu, Jian Li desapareceu de vista. O Goblin Xamã estava procurando por Jian Li, e ele estava escondido atrás de uma árvore logo atrás do Goblin Xamã. Mas quando o Goblin Xamã sentiu algum movimento por trás, ele usou o feitiço Flecha de Gelo, atingindo a árvore atrás. Bem, essa era a árvore errada. Jian Li estava escondido ao lado daquela árvore. Vendo o Goblin Xamã completamente ileso, Jian Li percebeu que não havia atingido o ponto fraco agora. Ele entendeu que a capa que o Xamã Goblin estava usando poderia resistir às chamas, deve ter resistência mágica. Jian Li acabará de eliminar os Mons e agora ia direto para uma luta de chefe. Olhando para sua saúde e mana, ele sabia que com sua mana atual, ele definitivamente não conseguiria lidar com isso. Jian Li pensou que, antes que o Goblin Xamã o notasse, ele primeiro reabasteceria um pouco de mana. Por outro lado, o Goblin Xamã continuava atacando as árvores atrás das quais ele achava que Jian Li poderia estar se escondendo. Uma por uma, todas as árvores caíam após serem atingidas pelo feitiço de flecha de gelo do Goblin Xamã. Agora restava apenas uma árvore, e essa era a árvore atrás da qual Jian Li estava se escondendo. O Goblin Xamã foi na frente daquela árvore, então ele usou sua flecha de gelo e atacou aquela árvore. A flecha de gelo primeiro atravessou a árvore e depois atingiu a armadura leve que Jian Li lançara antes. Jian Li ainda estava meditando para recuperar sua mana, mas quando sua armadura leve foi destruída, ele abriu os olhos. Quando o Goblin Xamã encontrou Jian Li, ele começou a rir. Ele imediatamente começou a lançar um grande feitiço de múltiplas flechas de gelo. Vendo isso, Jian Li percebeu que a situação era muito ruim. Jian Li ficou muito chocado quando o Duende Xamã atacou a árvore onde ele estava escondido. Olhando suas estatísticas, Jian Li sabia que atualmente sua mana não era suficiente para lançar bola de fogo, então ele decidiu lutar usando um feitiço de raio. O Duende Xamã,
que já havia lançado a flecha de gelo para atacar Jian Li, foi atingido pelo feitiço relâmpago dele. Devido ao efeito paralisante do feitiço relâmpago de Jian Li, o feitiço flecha de gelo do Goblin Xamã foi destruído. O Goblin Xamã ficou de joelhos enquanto toda a sua energia deixava seu corpo. Jian Li ficou feliz ao ver que o efeito paralisante do arco elétrico no nível máximo podia realmente interromper o lançamento do Goblin Xamã. Vendo esta grande oportunidade, ele correu em direção ao Xamã Goblin, roubando o precioso manto do Xamã Goblin. Pensando que sem ele o Goblin Xamã não conseguiria resistir aos seus feitiços. O plano de Jian Li era primeiro retirar seu equipamento e depois atacar no estilo de guerrilha. Agora era a vez de Jian Li contra-atacar, já que o Goblin Xamã não conseguia revidar no momento. Depois de ser atingido pelo feitiço do arco elétrico novamente, o Xamã Goblin estava agora mais infeliz. Os ataques de Jian Li o deixaram muito irritado. Ele procurava por Jian Li para atacar, e quando viu um pano branco atrás de algumas árvores, ficou feliz pensando que Jian Li estava lá. Ele novamente lançou o feitiço flecha de gelo e atacou as árvores com força total, mudando a trajetória das flechas para torná-las mais poderosas. Suas flechas de gelo destruíram completamente aquelas árvores, fazendo grandes buracos nelas. Houve uma enorme explosão de gelo frio e mana azul. O Goblin Xamã riu alto, pensando que havia eliminado Jian Li, mas ficou chocado ao ver que não havia nada atrás daquelas árvores. Jian Li, por trás, perguntou ao Goblin Xamã para onde ele estava olhando. Antes que o Goblin Xamã pudesse reagir, Jian Li o atacou por trás, dizendo ao Goblin Xamã que seu jogo acabará. Jian Li o atacou usando o feitiço Bola de Fogo. Como o Goblin Xamã não tinha seu precioso manto, ele lançou a defesa Goblin, uma barreira protetora para se defender. Mas diante do feitiço Bola de Fogo de nível máximo de Jian Li, a barreira do Goblin Xamã não teve chance. Ela quebrou imediatamente e atingiu o Goblin Xamã. Houve uma enorme explosão. Jian Li recebeu a notificação de que havia atacado com sucesso ponto fraco, causando dano crítico. O Goblin Xamã caiu no chão, restando apenas um pouquinho de sua saúde. Jian Li zombou do Xamã Goblin, dizendo: embora você tenha habilidade de defesa, esta é uma bola de fogo de nível máximo minha. Sem resistência ao fogo, mesmo a defesa mais forte é uma morte com um só golpe. Jian Li pegou um pedaço de pau do chão e disse ao rei dos duendes que ele tinha azar porque hoje havia encontrado Jian Li. Com todo o seu poder, Jian Li acertou a cabeça do Goblin Xamã e o matou. Depois de matar o monstro-chefe, o Goblin Xamã, Jian Li subiu 3 níveis e atualmente estava no nível 10. Depois, quando Jian Li viu o saque do chefe, ele ficou muito feliz. Olhando para a varinha do Goblin Xamã, Jian Li decidiu que deveria usá-la no futuro. Mas ele ficou enojado ao olhar para o precioso manto queimado do Goblin Xamã. Bem, era um manto de resistência ao fogo de qualidade de ferro preto. O requisito de nível para usá-lo era nível 5 ou superior. Usar esse manto poderia reduzir significativamente o dano de fogo, mas sua durabilidade atual era 0, pois já estava danificado. Vendo isso, Jian Li pensou que não era de admirar que o Goblin Xamã pudesse resistir à sua bola de fogo, mas ela já estava desgastada. E Jian Li sentiu que não adiantava muito, então ele jogou fora. Agora a chave importante era o livro de habilidades. Jian Li aprendeu a técnica da flecha de gelo no livro de habilidades. O nível inicial deste feitiço era o nível 5, mas com o talento especial de Jian Li, ele foi atualizado para um feitiço de nível máximo. Olhando as informações da técnica da flecha de gelo, Jian Li descobriu que o tempo de canto era de 2 segundos e o custo de mana era de 200 pontos. Poderia causar danos significativos a um único alvo. Com a quantidade de dano vinculada ao nível do usuário, Jian Li já havia visto que uma técnica de flecha de gelo de nível 5 poderia fazer. Agora ele se perguntava o que o nível máximo faria. Então, quando Jian Li verificou as informações da varinha do Goblin Xamã, ele descobriu que era a varinha do ressentimento do Goblin de nível bronze. Poderia aumentar a penetração mágica em 10 pontos. O requisito de nível para usá-la era nível 7 ou superior. O sistema disse a Jian Li para estar ciente desta varinha porque carregá-lo tornaria inimigo de todos os goblins.
Jian Li ficou muito surpreso ao descobrir que na verdade era uma varinha de nível bronze com efeito de penetração mágica. Agora ele entendia como a flecha de gelo do Goblin Xamã o havia atingido, mesmo com a técnica de armadura leve de nível máximo. Jian Li ficou feliz pensando que com isso ele seria capaz de lidar com monstros com resistência mágica inata no futuro. Quando Jian Li estava verificando seu saque, de repente uma voz veio de trás, dizendo-lhe para levantar as mãos e não se mover. Bem, era Yang Kan e seus subordinados. Vendo que não havia mais ninguém por perto, eles pensaram que os companheiros de equipe de Jian Li deveriam estar todos mortos. Eles nem imaginavam que Jian Li estava caçando sozinho. Yang Kan reconheceu Jian Li. Ele riu, dizendo que derrotar um chefe regional logo após acordar como profissional não era ruim, mas era uma pena. Os companheiros de equipe que você abandonou provavelmente eram mais fortes que você. Jian Li ficou confuso e perguntou a Yang Kan como ele sabia seu nome. Yang Kan orgulhosamente anunciou que era Yang Kan, da família Yang de Jin Shen. Ele disse ter ouvido falar que Jian Li costumava intimidar seu primo na escola. Ele achava que a família era impotente? Ao ouvir que Yang Kan era primo de Yang, Jian Li começou a atuar. Ele disse, Yang era um gênio em nossa escola. Como eu poderia ousar intimidá-lo? Jian Li disse que tinha alguns itens pequenos aqui. Ele ofereceu a Yang Kan para dar uma olhada e ver se havia algo que ele gostasse. Basicamente, Jian Li os ofereceu para serem amigos. Yang Kan disse a Jian Li que não precisava dizer isso. Ele levaria tudo. Mas quanto a sermos amigos, não tinha como. Ele esfregou o punho e ofereceu a Jian Li para escolher o que desejava proteger. Suas mãos ou pernas, dizendo que ele tentaria ir com calma. Jian Li, que já estava usando sua habilidade de meditação para recuperar sua mana, disse a Yang Kan para não lutar assim que se encontrassem. O subordinado de Yang Kan, que estava coletando todo o saque por trás, viu Jian Li usando sua habilidade. Ele disse a Yang Kan que Jian Li estava usando meditação para regenerar mana. Mas Yang Kan estava cheio de si. Ele perguntou que, mesmo que eles deixassem Jian Li se recuperar totalmente, e daí? Os três, todos no nível ferro negro, não conseguiam vencer um novato e ele era apenas um mago comum. Ao ouvir isso, Jian Li sorriu como um demônio. Ele disse, é ótimo saber que vocês três são profissionais de nível ferro negro. Vendo Jian Li sorrir, Yang Kan disse, você não está pensando em lutar contra nós até a morte, está? Ele disse a Jian Li que eles não lhe dariam a chance de lançar feitiços. E justamente quando ele disse isso, Jian Li usou o feitiço Arco Relâmpago e atacou todos os três. Todos caíram no chão e ficaram paralisados. Agora a cena se inverteu. Jian Li esfregou os punhos, dizendo, os vilões morrem por falar demais. Ele zombou de Yang Kan, dizendo, estou esperando a mana se regenerar, mas por que você não está atacando? O que você está esperando? Paralisado, Yang Kan ficou muito zangado. Ele perguntou a Jian Li como ele conseguia lançar feitiços tão rápido. Jian Li, que estava prestes a lançar a habilidade Bola de Fogo, disse, quem sabe? Ele os atacou com uma bola de fogo e ocorreu uma grande explosão. Quando a fumaça se dissipou, todos os três caíram completamente e morreram. Jian Li os roubou totalmente, dizendo que, como profissional de nível Black Iron, Yang Kan tinha muitas coisas boas com ele. Jian Li levou tudo na bolsa e disse, o que mais fazer depois de derrotar o chefe da área e roubar para obter mais lucro? Mas Jian Li ficou um pouco preocupado porque, depois de derrotar o chefe da área, ele só subiu de nível 3 vezes. Ele pensou que teria que mudar os pontos de nivelamento amanhã. Quando ele estava saindo, ele olhou para Yang Kan pensando em 3 jogadores de nível Black Iron roubando um novato e sendo mortos. É muito constrangedor mencionar uma coisa tão vergonhosa. Depois de algum tempo, Jian Li chegou a Rose Town. Jian Li estava carregando tantas coisas depois de sair que ficou muito exausto, lamentando que, se ao menos houvesse um item espacial, teria sido fácil. De lá ele caminhou mais e chegou ao Tesouro do Dragão Dourado para vender seu saque. A recepcionista do Golden Dragon Treasury era uma linda garota fantasiada de coelho. Com um sorriso brilhante,
ela perguntou a Jian Li se ele precisava da ajuda dela em alguma coisa. No entanto, ela ficou chocada quando Jian Li deixou cair todo o saque que havia conseguido em sua caçada. Ele disse à recepcionista que queria vender alguns equipamentos e materiais. A recepcionista pediu que ele esperasse, dizendo que logo acertaria um acordo com ele. Então, um tempo depois, ela disse a Jian Li que estava tudo resolvido. De acordo com os preços de mercado, são um total de 972 mil moedas de dragão flamejante. Ela arredondou para 1 milhão de moedas de dragão flamejante para Jian Li. Jian Li ficou chocado ao descobrir que seu saque fora vendido por 1 milhão. Bem, foi uma reação normal porque ele sabe que sua mãe ganha apenas de 3 a 4 mil por mês, mas ele ganhou 1 milhão com muita facilidade. Ele pensou, será esta a diferença entre profissionais e pessoas comuns? Ele estava feliz porque, nesse ritmo, não demorará muito para que ele possa dar uma vida melhor para sua mãe. Então, depois que Jian Li conseguiu o dinheiro, ele perguntou à recepcionista se eles tinham algum livro de habilidades básicas à venda lá. A recepcionista disse que sim e pediu que ele a seguisse. Enquanto Jian Li fazia seus negócios no terreno, alguém olhava para ele do primeiro andar. Ela é a garota genial da Golden City Academy, Mo Qing. Além disso, colega de classe de Jian Li. Ela ficou um pouco surpresa ao ver Jian Li lá. De repente sua atendente ligou dizendo, "Senhorita, está tudo pronto." Ao ouvir isso, ela foi embora. Por outro lado, a recepcionista coelhinha levou Jian Li à biblioteca do Tesouro do Dragão Dourado. Ele perguntou a ela que, já que precisava de habilidades básicas de classe de mago, ela tinha alguma recomendação? A recepcionista coelhinha tirou 5 habilidades de nível iniciante que os magos podem aprender dizendo a Jian Li que ele poderia escolher alguns que gostasse. A primeira foi a técnica de lentidão nível D que custou 600 mil moedas de dragão flamejante. Exceto por isso, todos os 4 eram técnicas de flecha de gelo nível D, custando similarmente 600 mil moedas de dragão flamejante. Vendo o preço, Jian Li ficou surpreso, pensando, parece que meu 1 milhão não é tanto assim. Ele entendeu que por enquanto ele só poderia comprar alguns de baixo nível para a transição. Atualmente, Zhongli conhecia bola de fogo, arco elétrico e flecha de gelo, então seus ataques de alvo único e AoE foram cobertos, e ele também tinha técnica de armadura leve para defesa. Então, ele escolheu a técnica de lentidão nível D como habilidade de controle, pensando que embora ele tivesse um arco elétrico que tem um efeito de paralisia, a duração era muito curta. Ele comprou a técnica de desaceleração. A técnica de desaceleração é um feitiço de nível 10 com tempo de espera de 1 segundo, tempo de canto de 0,4 segundos e duração de 2 segundos. Seu efeito é que ele pode aplicar um buff de desaceleração ao alvo, e o efeito de desaceleração está vinculado ao nível do usuário. Mas isso não importa para Jian Li porque quando ele aprendeu, o nível de habilidade aumentou para o nível máximo. Jian Li também precisava resolver o problema do limite de mana, então decidiu comprar alguns suprimentos com o dinheiro restante. Ele perguntou à recepcionista se eles vendiam poções azuis ou itens similares lá. E assim, Zhongli gastou todas as suas 1 milhão de moedas. Por outro lado, na sala de recepção da Golden Dragon Treasure Store, o gerente deu as boas-vindas pessoalmente à colega de classe de Jian Li, Mo Qing. Ela é uma senhora de alto status na sociedade. Assustado com sua situação, o gerente disse a Mo Qing que as informações foram coletadas. De fato, há uma masmorra de nível de ferro preto aparecendo nas planícies de Vendaval, mas a entrada é incerta, então eles precisam gastar mais algum tempo procurando. A personalidade de Mo Qing é um pouco mandona. Ela disse ao gerente que está tudo bem, contanto que a entrada seja nas planícies de Vendaval, ela levará pessoalmente as pessoas para fazer buscas amanhã. Bem, ela estava falando sobre negócios, mas toda a sua atenção estava voltada para a pessoa que acabará de ver no corredor. Ela estava se perguntando se viu errado porque ouviu que a cerimônia de despertar de Jian Li deu errado e ele acabou apenas um mago comum, então não deveria ser possível para ele aparecer aqui. Enquanto ela pensava nisso, seu mordomo percebeu e perguntou no que ela estava pensando. Ela ficou surpresa que seu mordomo anotou. Envergonhado, Mo Qing disse-lhe que não era nada.
O mordomo disse a ela que se ela conseguisse limpar esta masmorra, seu nível definitivamente dispararia. Atingir o ano negro e o patamar provavelmente não será um problema, e até o momento da competição experimental, em uma semana ela definitivamente será capaz de trazer à tona a senhorita Lee da família Lee. Ao ouvir isso, Moquin ficou muito feliz. Ela disse ao mordomo que não há tempo a perder. Ela pediu a ele que reunisse Modai e os outros aqui. Ela mesma os conduzirá para a masmorra quando chegar a hora. Mais tarde, nas planícies de Vendaval de que Moquin estava falando, 2 lobos de Vendaval estavam perseguindo Jian Li. Ele os atacou usando o feitiço Arco Relâmpago. Este ataque atingiu os 2 lobos do Vendaval, e ambos perderam metade da saúde e ficaram paralisados. Jian Li ficou surpreso ao ver que com o aumento do nível, o dano da magia também aumentou. Ele pensou que agora, se ele fosse lutar contra os goblins novamente, o arco elétrico deveria ser capaz de acertá-los com um único tiro. Enquanto ele estava pensando isso de repente, outro lobo vendaval o atacou por trás, mirando em seu pescoço. Mas, para sua surpresa, os dentes do lobo forte quebraram depois de atingir a armadura leve de Jian Li. Ele já havia lançado o feitiço Armadura Leve para este momento. Vendo que a perseguição não tinha fim, Jian Li começou a correr novamente e aqueles lobos o perseguiram. De repente ele olhou para trás e atacou um lobo vendaval com o feitiço Arco Relâmpago. Mas logo antes do feitiço atingir o lobo do vendaval, ele se moveu para o lado e se esquivou. Jian Li ficou surpreso ao ver que esses lobos fortes podiam realmente se esquivar de seu arco elétrico. Ele pensou, já que esse era o caso, então usaria seu novo feitiço. Jian Li lançou seu feitiço recém-aprendido, técnica Slowdown. De repente, um círculo mágico roxo apareceu sob aqueles lobos fortes, retardando seus movimentos. Vendo isso, Jian Li disse, esta é a técnica de desaceleração de nível máximo, velocidade de lançamento rápida, sem trajetória e o inimigo não pode se esquivar. Ele ficou muito surpreso, mas só podia ser lançado em um único alvo, então usá-lo 3 vezes seguidas era um pouco extravagante. Jian Li sabia que precisava lidar com outros lobos fortes antes que outros chegassem. Então, um momento depois, após matá-los, Jian Li bebeu uma garrafa de poção azul para recuperar sua saúde e mana. Foi bom que ele tivesse comprado alguns suprimentos no Tesouro do Dragão Dourado ontem. Com isso, a eficiência de hoje era muito maior. Atualmente, Jian Li estava no nível 11. Naquele momento, ele estava escondido atrás de uma pedra, pensando em como deveria lidar com esse monstro de elite. O monstro que ele almejava era um lobo de linhagem sanguínea nível 20, triplo em tamanho comparado aos lobos vendavais normais. Então, Jian Li decidiu fazer um ataque surpresa. Ele se escondeu atrás da rocha. Quando o lobo da linhagem sanguínea não estava olhando, atacou-o com o feitiço Arco Relâmpago. Quando o lobo da linhagem estava paralisado, Jian Li pulou da rocha e o atacou usando o feitiço Bola de Fogo, dizendo que mataria a mãe. Houve uma grande explosão ali, e uma notificação do sistema V. EIO confirmando que ele atacou com sucesso ponto fraco, tornando um acerto crítico. O lobo da linhagem sanguínea estava em péssimo estado e os outros lobos do vendaval já haviam morrido. Jian Li disse, agora é 1 contra 1. De repente, aquele lobo de linhagem ferido saltou para atacá-lo. Mas Jian Li usou o feitiço de desaceleração, dizendo-lhe para se comportar. A maldição de desaceleração amarrou o lobo da linhagem, restringindo completamente seu movimento. O lobo da linhagem não conseguia alcançar Jian Li, que estava bem na frente dele. Olhando para isso, Jian Li disse que embora não soubesse onde estava o ponto fraco do lobo da linhagem sanguínea, uma coisa era certa. Ele lançou o feitiço da bola de fogo e disse, é peludo, é fraco e está pegando fogo. Ao ver a bola de fogo, o lobo da linhagem ficou muito assustado porque já a experimentara. Jian Li atacou com sucesso seu ponto fraco, tornando um golpe crítico. Depois de matar o lobo da linhagem sanguínea, ele subiu 2 níveis, estando atualmente no nível 13. Como saque por matar o lobo da linhagem sanguínea, Jian Li obteve uma adaga de ferro preto e um anel de ferro preto. Ele ficou feliz, pensando que embora fossem apenas equipamentos de ferro preto, felizmente, eram pequenos em tamanho.
Então agora seria fácil de transportar. Ele os colocou em sua bolsa, imaginando por quanto eles poderiam ser vendidos. Enquanto ele coletava o saque, de repente o chão começou a tremer loucamente. Jian Li ficou surpreso ao ver o chão tremendo daquele jeito. E antes que pudesse entender a situação, de repente ouviu um barulho. Quando ele olhou para frente, viu uma tempestade de areia vindo em sua direção. Mas após uma inspeção mais detalhada, ele viu que não era uma tempestade de areia, mas sim uma horda de monstros. Vendo isso, Jian Li estava um pouco assustado. Enquanto tirava uma poção de mana azul, ele disse: "Acabei de lutar contra um monstro de elite. Não há necessidade de retaliar contra mim assim." Existe? Mas antes que ele pudesse beber a poção de recuperação, aqueles monstros o alcançaram. Em vez de atacá-lo, todos passaram por ele e correram atrás dele. Jian Li estava muito nervoso, mas ele deu um suspiro de alívio por eles não terem vindo aqui por causa dele. No entanto, ele ficou chocado novamente quando percebeu o que isso significava. Ele correu em direção à base principal porque sabia que os lobos são animais de grupo. E apenas o Rei Lobo pode convocar uma matilha de lobos tão grande. Então, alguém acionou o chefe da área. Ele corre até lá gritando que não pode deixar ninguém chegar lá primeiro. Esse monstro-chefe é dele. Por outro lado, em frente à caverna do monstro-chefe, alguns bandidos cercaram a ruiva Vivi e seu grupo, que ajudaram Jian Li no início da história, dando-lhe uma poção de mana. Do grupo de Vivi, apenas 3 pessoas estavam vivas, incluindo ela. O careca do grupo dela ficou muito bravo com os bandidos dizendo, aproveitando a situação: "Que tipo de heróis vocês são?" Mas esses bandidos, antes de dizer qualquer coisa, bateram no outro cara do grupo. O líder dos bandidos disse ao careca que embora eles não fossem realmente heróis, se ele quisesse culpar alguém, culpe-se por ter sido tolo demais para vir lutar contra o chefe tão abertamente sem qualquer preparação. Se eles não agarrarem, quem o fará? Todos os bandidos estavam mirando neles. O líder riu, dizendo ao careca que seu equipamento era deles, e que o Rei Lobo com listras de sangue era igualmente deles. O careca e Vivi estavam com muito medo porque do grupo deles só eles estavam vivos. O careca ofereceu aos bandidos que lhes daria o equipamento e o Rei Lobo com listras de sangue para que eles os deixassem ir. O líder dos bandidos riu, dizendo: "É claro que ele os deixaria ir." Mas o careca tinha que trazer a sacerdotisa até ele. Ele era um pervertido. Ele disse que depois de se divertir, naturalmente os deixaria ir, e Vivi ficou com medo, então na esperança ela ligou para o capitão, o careca. Mas o careca já havia decidido o que faria. Ele se aproximou de Vivi para entregá-la aos bandidos e ficar seguro. Vivi ficou muito assustada, mandando o careca não chegar perto dela. Quando a mão do careca a alcançou, Vivi começou a chorar, implorando por ajuda. E bem naquele momento, esses bandidos foram atingidos por um raio. Todos ficaram chocados com o que aconteceu. O líder dos bandidos ficou muito zangado, perguntando quem se atreve a atacá-los e arruinar sua boa sorte. Ele sentiu a presença de alguém por trás, então puxou sua espada, pedindo ao inimigo que saísse. Bem, quem os atacou com um raio foi Jian Li, nosso personagem principal. Ele sorriu, dizendo: "Bandidos, ainda nem escureceu e vocês estão roubando. Vocês são tão dedicados." Jian Li preparou o feitiço Bola de Fogo para atacar, mas de repente um bandido assassino o atacou por trás. Jian Li olhou para trás e atacou aquele assassino com uma bola de fogo, dizendo: "Ainda não terminei de falar, então não me interrompa." Ao ver Jian Li, o careca deixou Vivi e fugiu, pedindo para não ser morto. Vivi ficou muito emocionada ao ver que foi Jian Li quem veio ajudá-la. O líder dos bandidos estava muito nervoso, pensando se ainda havia aliados de pé, porque em um único ataque, todos os seus irmãos foram rapidamente derrotados. Ele entendeu que esse oponente é muito forte, mas mesmo sabendo de tudo isso, no final, ele ainda subestimou Jian Li porque ele é apenas um mago. O líder disse aos bandidos restantes para atacarem Jian Li juntos e não lhe darem a chance de lançar um feitiço. Um noite Jian lançou o feitiço da bola de fogo, perguntando: "Por que cada um de vocês corre de forma tão imprudente? Vocês estão realmente tão ansiosos para morrer?"
Ele os atacou com a bola de fogo e os queimou vivos. Vendo a condição de seus companheiros bandidos, o líder dos bandidos ficou muito assustado. Ele não conseguia entender como isso era possível. É apenas uma habilidade de mago comum, mas por que um impacto tão devastador? Ele jogou a espada e se ajoelhou, dizendo: Meu senhor, tudo isso foi um mal-entendido. Apontando para Vivi, ele disse a Jian Li para levá-la e ir embora porque o Rei Lobo Sangrento reside dentro da caverna. Bem, Jian Li não o deixaria tão facilmente. Ele lançou o feitiço Flecha de Gelo, dizendo ao líder que, desde que ele havia escolhido atacar Jian, então ele deveria estar preparado para a retaliação letal de Jian. Ele atirou a flecha, que matou o líder dos bandidos. O líder dos bandidos moribundos disse a Jian Li que os mercenários lobos de sangue não o deixariam escapar impune. Então, depois de matar todos os bandidos, Jian Li recolheu todos os seus equipamentos. Ele estava feliz porque agora ele poderia usar tantas habilidades de uma só vez. A subida de nível trouxe uma melhoria significativa. Vivi hesitou um pouco, mas se aproximou de Jian Li e agradeceu por salvá-la. Ela ficou um pouco envergonhada porque não esperava que ele fosse tão poderoso. Ela estava preocupada com Jian Li antes. Depois de arrumar tudo, Jian disse a ela que não era nada. Ela já o havia salvado também, então agora eles estavam empatados. Então, antes de entrar na caverna do monstro-chefe, ele disse a ela que estava prestes a lutar contra o chefe. Ela queria ir com ele? Vivi hesitou no início, mas vendo o poder dele, ela concordou. Enquanto Vivi seguia Jian Li, ela o achava incrível porque ele tinha acabado de lidar com aqueles bandidos há pouco e agora iria desafiar o chefe. Ela achava que a idade de Jian Li não parecia considerável. Será que ele possui alguma classe poderosa e oculta? Então, quando os dois entraram na caverna, eles viram o monstro-chefe, um rei lobo azul de nível 25, dormindo lá. Eles se esconderam atrás de uma pedra para observá-lo. Vivi pensou que atualmente ela estava apenas no nível 20. Ela tinha acabado de alcançar o rank Ferro Negro há pouco tempo. Então era possível que apenas os dois matassem o chefe? Ela estava preocupada olhando para Jian Li, que parecia pronto para atacar o monstro-chefe com o feitiço Bola de Fogo. Ao vê-la preocupada, Jian Li correu em direção ao monstro-chefe e o atacou usando uma bola de fogo, dizendo a ela que eles não saberiam até que tentassem. Quando sua bola de fogo atingiu o monstro-chefe, houve uma enorme explosão. Vendo que não havia indicador de acerto crítico, pensou Jian Li, o Rei Lobo não é vulnerável ao fogo? O monstro-chefe acordou e rugiu alto, dizendo, intruso, encontre seu fim. Com o ataque da bola de fogo de Jian Li, o monstro-chefe perdeu apenas um pouco de sua saúde. Vendo isso, Jian Li confirmou uma coisa. Embora o Rei Lobo não mostrasse fraqueza para atirar, parecia que ele também não tinha resistência mágica. Quando o Rei Lobo atacou, Jian Li evitou o ataque e começou a lançar um feitiço de desaceleração, pensando que deveria ser capaz de lidar com isso. Mas antes que o feitiço de Jian Li pudesse amarrar o Rei Lobo, ele saltou e, depois de escapar, atacou novamente Jian Li com uma velocidade muito rápida. A armadura leve de Jian interrompeu o ataque do Rei Lobo e o salvou. Vendo isso, Jian admitiu que é realmente um chefe. O escudo de Jian quase se quebrou e mesmo depois de lançar o feitiço lento, sua agilidade permaneceu notável. Jian Li sabe que precisa agir, então mira no Rei Lobo com sua flecha de gelo. Veev, que era sacerdote, lançou sua magia em Jian Li, dizendo-lhe que ela aumentaria seu poder ofensivo mágico. Depois de ser aprimorado, Jian Li atacou o Rei Lobo, mas o Rei Lobo se esquivou facilmente. Ao ver isso, Vivi ficou chocada. Mas Jian Li pretendia evitá-lo e baixar a guarda. Então, ele mudou a trajetória da flecha de gelo e atingiu a nuca do Rei Lobo. Chegou uma notificação do sistema informando que Jian Li havia atingido com sucesso um ponto vulnerável, resultando em um acerto crítico. Com isso, o Rei Lobo perdeu a maior parte de sua saúde e apenas um pouco permaneceu. Jian Li disse ao Rei Lobo que aprendeu essa técnica com chefes como ele. Agora, Jian Li sabe que a vulnerabilidade da Fera Lobo está em seu pescoço. Como o Rei Lobo não estava com boa saúde, ele rugiu alto e uma irritante aura vermelha saiu de seu corpo.
Vivi disse a Jian Li para tomar cuidado porque o monstro-chefe estava enlouquecendo e, de repente, muitos pequenos lobos fortes saíram de trás para lutar. Jian Li ficou surpreso ao ver aqueles rufiões de antes. Agora ele entende que esse chefe tem a habilidade de invocar criaturas inferiores. Vendo que o Rei Lobo Sangrento tem a habilidade de invocar criaturas inferiores, Jian Li se prepara para usar seu feitiço Bola de Fogo. Vivi vem ajudá-lo com sua magia de suporte. Ela diz a Jian para ter cuidado e ajuda a desacelerar os lobos fortes e a reabastecer a mana de Jian Li. Conforme Jian avança, todos os lobos fortes o atacam de todas as direções. Jian os ataca com seu feitiço Bola de Fogo. Há uma enorme explosão, e nisso a maioria dos lobos vendavais convocados pelo Rei Lobo Sangrento morreram, deixando para trás apenas pontos de experiência. Jian ganha 20 pontos de experiência por lobo vendaval que mata. Com o ataque de Jian Li, o espaço confinado desta caverna é revelado. Jian sorri porque agora ele sabe que convocar uma multidão de lacaios restringiu inadvertidamente os reis lobos sangrentos em 8 agilidade. Jian chama o Rei Lobo Sangrento, dizendo-lhe que se ele usar essa habilidade mais uma vez, Jian poderá poupar temporariamente sua vida. O Rei Lobo Sangrento fica bravo ao ouvir isso. Ele novamente ruge e convoca muitas criaturas inferiores para lutar. Logo após os lobos fortes serem convocados, Jian Li salta para atacá-los usando seu feitiço Bola de Fogo, dizendo que chegou o momento certo. Depois de matar este lote de lobos fortes, Jian Li sobe de nível. Atualmente, ele está no nível 14. Com o passar do tempo, Jian Li continua matando os lobos fortes e obtendo 20 pontos de experiência. Vivi também ganha 10 pontos de experiência porque era companheira de equipe de Jian no momento. Vivi está muito exausta porque ela apoiou continuamente Jian Li com sua magia enquanto ele lutava contra os lobos fortes por tanto tempo. Depois de lutar por tanto tempo, Jian sobe de nível novamente e chega ao nível 15. Ele bebe uma poção de recuperação e pede ao Rei Lobo Sangrento, vamos de novo. Ele lança seu feitiço de flechas de gelo para lutar, dizendo se sabia que o chefe tinha tais habilidades porque ele perderia seu tempo com monstros menores? O Rei Lobo Sangrento está muito exausto porque estava continuamente usando seu poder para invocar os monstros menores. Ficou muito chocado que todos os seus asseclas desapareceram assim. Vendo que o Rei Lobo Sangrento é incapaz de invocar mais monstros, Jian lhe pergunta se este é o seu limite. O tamanho e a decepção de Jian porque não há nada que ele possa fazer a respeito. Então ele ataca o Rei Lobo Sangrento com flechas de gelo, dizendo que ele apenas terá que aceitar relutantemente seu último valor. Vendo as flechas de gelo vindo em sua direção, o Rei Lobo Sangrento chama Jian Li de demônio. Antes de sua morte, o Rei Lobo Sangrento chora pela primeira vez em sua vida dizendo que Jian não passa de um demônio. Quando ele morre, de repente Vivi recebe uma notificação de que subiu de nível. Agora Vivi está no nível 21. Ela fica surpresa porque até a função de busca ela subiu de nível. Jian Li também sobe de nível e chega ao nível 16. Ele ganhou 3 níveis aqui e conseguiu muitos itens bons. Ele está muito feliz com sua vitória. Foi muito surpreendente para Vivi ver alguém realmente usando a habilidade de invocação do chefe para ganhar experiência. Ela começa a se perguntar quem é o verdadeiro chefe aqui. Quando Jian estava coletando o saque, ele pediu a Vivi que viesse aqui por um segundo. Ele dá a ela uma varinha como parte dela. Vivi fica muito chocada porque é para ela, mas diz a Jian que não fez nada então, como ela pode aceitar isso? Jian diz a ela para aceitar porque ela não o ajudou a restaurar sua mana e aumentar seu dano mágico? Isso faz dela um excelente suporte. Ele avisa Vivi que se encontrar em algum perigo, ele precisará da ajuda dela. Ao ouvir Jian Li orar para Vivi, ela começa a corar. Ela aceita a varinha, dizendo, tudo bem, apoio é meu dever. Das palavras de Jian Li parece que ela é muito importante para ele, e isso deixa Vivi muito feliz. Então os dois começam a sair. No caminho, Jian Li de repente se lembra que o chefe acabou de deixar cair 2 livros de habilidades e se esqueceu de verificar os efeitos. Ele se lembra do feitiço chamado Ligetne Spell e Swamp Vamp. Com o efeito de habilidade de Jian, o nível de ambos os livros de habilidades atingiu o limite.
Ao verificar o sistema Jian descobre que a técnica do feitiço leveza pode aumentar a velocidade de movimento. Agora Jian Li entende como o Rei Lobo ainda poderia se mover após seu feitiço de desaceleração. A outra habilidade, Feitiço Pântano, pode capturar vários inimigos ao mesmo tempo. Jian Li decide tentar quando tiver oportunidade. Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos e caminhava em frente, de repente Vivi percebeu algo e ligou para Jian para dar uma olhada. O que Vivi viu foi uma orquídea fantasma, uma erva saudável de cor roxa. Vivi colheu um e deu outro para Jian Li. Ele agradeceu e disse que sua mãe é uma pessoa comum. Anos de trabalho duro a deixaram com muitas doenças crônicas, então com isso ele espera aliviar um pouco a dor dela. Vivi ficou feliz em ouvir isso, mas de repente percebeu algo, apontando para a parede atrás. Ela pediu a Jian Li para olhar rapidamente, aquela parede de pedra está brilhando. Depois de ver isso, Jian Li percebe que parece haver algo dentro. Ele se prepara para usar o feitiço Bola de Fogo, dizendo a Vivi para recuar um pouco. Ele explode aquela parede com seu feitiço Bola de Fogo. Depois que aquele muro foi destruído, o que vem à tona é muito chocante. Atrás daquela parede da masmorra está o reino secreto de uma masmorra. Jian Li recebe uma notificação do sistema informando que descobriu um dungeon de nível 25 de ferro preto em um reino secreto. Eles descobriram um dos 2 altares e transes escuros. A dificuldade é difícil e a entrada é limitada a profissionais de nível 23 e abaixo. 2 a 6 jogadores podem entrar ao mesmo tempo. Vivi diz a Jian Li que parece perigoso, então eles deveriam voltar e se preparar primeiro, contanto que saibam que a entrada é o local. Antes que ela pudesse completar suas palavras, Jian Li interveio, dizendo, de jeito nenhum. Ele disse a Vivi que se ela achar que é perigoso, ela pode voltar primeiro, mas se ela estiver disposta a segui-lo, não se preocupe. Ele está aqui e irá protegê-la. Vivi ficou muito impressionada com Jian Li porque foi bom ouvir o que ele disse. Vivi também ficou confiante e concordou dizendo que ela fará o melhor que puder, se eles correrem perigo, ela ganhará tempo para Jian Li. Com isso, eles entraram no reino secreto do altar escuro da masmorra. A missão deles é impedir o ritual do Mago das Trevas Garrubi. Ao ouvir que era um Mago das Trevas, Jian Li percebeu que havia uma grande chance de derrubar equipamentos relacionados a magos. Ele corre rápido, imaginando que poderia ser o saque, deixando para trás Vivi, mas de repente ele viu algo e agarrou a mão de Vivi e se escondeu atrás de uma árvore. Surpresa, Vivi perguntou a Jian Li o que aconteceu de repente. Ele pediu que ela olhasse para a frente. Bem na frente deles estava um cavaleiro esqueleto de nível 20 montando um cavalo esqueleto. Vendo isso, Jian Li percebeu que esta masmorra não é realmente simples. Até os monstros normais estão no nível 20, ele sorriu dizer que as recompensas desta masmorra devem ser extraordinárias. Mal sabia ele que logo atrás deles 3 cavaleiros esqueletos estavam parados, olhando para eles. Os cavaleiros esqueletos correram em direção a eles, gritando, estranhos. Tanto Jian Li quanto Vivi ficaram muito chocados e olharam para trás. Os cavaleiros esqueletos os atacaram, gritando, forasteiros, quem vocês pensam que estão espionando? Felizmente esses monstros esqueletos não são muito inteligentes, então não lançaram um ataque direto. Caso contrário, Jian Li não teria conseguido reagir a tempo. Jian Li decidiu tentar um novo movimento. Ele usou seu feitiço de pântano de nível D. Isso forma uma área pantanosa com um raio de 30 metros de frente. Inimigos pegos na área do pântano serão imobilizados e sua velocidade de movimento será reduzida em 90%. Quando ele usou o feitiço, o chão na frente de Jian Li se transformou em um pântano. Aqueles cavaleiros esqueletos começaram a afundar naquele pântano sem fazer muito. Eles lutaram para sair, mas por mais que tentassem, afundaram mais. Aproveitando a oportunidade, Jian Li lançou seu feitiço Bola de Fogo e acabou com os cavaleiros esqueletos de nível 20 em um ataque. A gama completa do feitiço do pântano totalmente atualizado é surpreendentemente grande. Agora, ao enfrentar vários inimigos, Jian Li não terá que lidar com eles um por um. Ele conseguiu outro feitiço para lutar contra grupos de inimigos. De repente, eles ouviram alguém gritando por socorro. Vivi ficou surpresa perguntando o que foi isso.
Alguém poderia estar lutando contra um chefe? Jian Li disse que parece que outros intrusos perturbaram o Mago das Trevas. Ele disse a Vivi para esperar aqui. Ele irá dar uma olhada. Quem gritou por ajuda foi Moking com seus 2 guarda-costas cavaleiros. Eles estavam cercados por cavaleiros esqueletos. Então os guarda-costas de Moking pediram que ela usasse o pergaminho de teletransporte agora mesmo, mas Moking hesitou porque eles não haviam derrotado nenhum único monstro selvagem. O guarda-costas disse a ela para não se preocupar com isso. A segurança dela é a principal prioridade. De repente, um cavaleiro esqueleto os atacou e viu isso. Aquele guarda-costas ficou com medo. Mas quando aquele cavaleiro esqueleto estava prestes a atacar aquele guarda-costas, de repente Jian Li apareceu na frente deles. Jian Li imediatamente lançou seu feitiço de armadura leve que parou o sifão do cavaleiro esqueleto. Moking ficou chocado ao ver Jian Li ali. Quando o guarda-costas ouviu o nome de Jian Li na academia, ele se lembrou de que Jian Li e seu malfeitor estavam na mesma classe. Percebendo que Jian Li acordou há poucos dias, ele o subestimou. Ele chamou Jian Li de criança, dizendo a ele que esses monstros estão além de suas habilidades de iniciante e que eles não podem perder tempo se preocupando com sua vida. Jian Li agradeceu pela sua preocupação, mas vocês não precisam se preocupar. Ele lançou o feitiço Bola de Fogo e atacou aqueles cavaleiros esqueletos. Quando sua bola de fogo atingiu os cavaleiros esqueletos, eles morreram imediatamente, deixando 40 pontos de experiência para ele. Com isso Jian Li acabou com aqueles cavaleiros esqueletos e subiu de nível novamente. Ele alcançou o nível 17. Os guarda-costas de Moking ficaram muito chocados porque Jian Li derrotou todos eles com apenas um movimento. Moking admite que é realmente impressionante, mas os guarda-costas de Moking não querem admitir que foram salvos por um garoto de nível 17. Eles disseram a Moking que também podem fazer isso. Eles disseram a Jian Li para sair agora porque ele está no caminho, mas Moking agora confirmou que é realmente Jian Li. Ela não estava errada sobre ele antes. Surpreso, Jian Li não a reconhece e pergunta se ela o conhece, mas olhando de perto, ele lembra que ela é Moking, a garota genial que estava no mesmo nível de Limon e viu seu guarda-costas. Ele pergunta se ela está aqui para subir de nível também. Ele avisa que esta masmorra é bastante desafiadora, então tome cuidado. Os guarda-costas de Moking ficam furiosos ao ouvir Jian Li aconselhá-los. Eles disseram a Jian Li para não ficar muito arrogante. Eles já enfraqueceram esses monstros e Jian Li está terminando o trabalho. Eles começaram. Eles disseram a ele que são membros de elite do rank Ferro Negro, então ele não precisa se preocupar com eles. Vendo eles se comportarem assim, Jian Li disse que se não houver mais nada, ele seguirá seu caminho. Bem, ele estava pensando que essas pessoas lutam até mesmo com pequenos monstros, então ele entende que provavelmente não serão capazes de competir com ele pelo saque do chefe. Mas Moking pede a Jian Li que espere, dizendo: Jian Li, você provavelmente ainda não está no rank Ferro Negro. Jian Li não entende por que ela está perguntando isso, então ele diz a ela que já está no nível 17. Não deve demorar muito. Moking está muito chocado porque Jian Li atingiu o nível 17 em apenas alguns dias e com tanta força. Ela está muito curiosa para saber como ele conseguiu isso. Ela pega um pingente verde e diz a Jian Li que na verdade tem um favor a pedir. Ele poderia ajudá-la a limpar esta masmorra? Ela tira uma gema amarela daquele pingente dizendo a Jian Li que a recompensa é esta joia da promoção Black Iron. Pode ser útil para ele. Jian Li começa a corar ao ver o lugar onde ela tirou aquele pingente. Ele pensou: este pingente é um item de armazenamento? Deve ser caro. Bem, ele estava olhando para o pingente, eu juro, mas Moking fica envergonhada ao vê-lo olhando para ela. Ela se vira e se cobre perguntando a Jian se ele poderia parar de olhar para ele. Jian Li está confuso porque não tem ideia do que ela está falando. Bem, Jian Li sabe que para alcançar o rank Ferro Negro, é necessário enfrentar o julgamento do Ferro Negro ou usar diretamente a gema da promoção. Esses são os dois métodos, mas as joias promocionais são raras e caras, geralmente não vale a pena usar, mas Jian Li pensou que, considerando sua velocidade de nivelamento, ele alcançaria o nível 20 antes do fim da masmorra. Então, se ele não for promovido ao rank Ferro Negro, a experiência extra será desperdiçada. Pensando em tudo isso,
Jian Li disse, Moking, posso ajudá-lo, mas você precisará pedir a eles que saiam primeiro. Não quero compartilhar a experiência com muitas pessoas. Quando os guarda-costas de Mokang ouvem isso, eles ficam com muita raiva e perguntam a Jian Li o que ele disse. Disseram-lhe para não ser tão arrogante só porque é um pouco forte. Outro guarda-costas disse a Moking que não a deixariam seguir essa pessoa. Ela sabe que se for divulgado que eles não foram capazes de proteger seu cliente, como poderão continuar como guarda-costas? Moking disse a eles que é chato estar com eles. Ela disse a eles para irem embora agora, dizendo que é uma ordem. O guarda-costas disse que, como Mokang insiste, eles irão embora, mas ela deveria pelo menos deixá-los testar a força de Jian Li primeiro. Ele aponta a espada para Jian Li gritando, mostre-nos o que você tem. Vamos ver o que você pode fazer. Jian Li sorri e faz uma bola de fogo, dizendo, já que você quer me testar, então prepare-se porque não vou me conter. Ele faz aquela bola de fogo muito grande, dizendo ao guarda-costas de Moking que sua bola de fogo pode ser um pouco grande demais, então eles, por favor, tenham paciência por um breve momento. Vendo o tamanho da bola de fogo que o guarda-costas se questiona, um mero mago de nível iniciante pode conjurar tal bola de fogo? Conforme a bola de fogo de Jian Li se aproxima, lágrimas vêm aos olhos do guarda-costas, sabendo que este é o fim, mas logo antes de atingir o guarda-costas, Jian Li para sua bola de fogo, dizendo, vamos deixar por isso mesmo. Vamos encerrar aqui. Ele avisa aos guarda-costas que se eles ainda quiserem continuar, ele não os impedirá. Aquele guarda-costas ri e pega de volta sua espada, dizendo, Jian Li, suas habilidades são louváveis, embora um pouco mais fracas que as nossas. Limpar tal masmorra não deveria ser um problema. Bem, eles não querem se mostrar fracos, mas por dentro eles sabem que tiveram sorte por Jian Li não ter agido. Caso contrário, eles poderiam estar em perigo real. Eles cumprimentam Moking, dizendo, Senhorita, vamos nos despedir então, Kui disse. Depois que partiram, Jian Li levou Moking até Vivi, enquanto caminhava. Vivi disse a Jian Li que ela esperou por ele há muito tempo. Ela pede que ele a leve com ele na próxima vez porque ela estava com muito medo. Jian Li diz a ela que fará o melhor que puder. Ao ver Vivi sendo tão sensível com Jian Li, Moking fica com ciúmes. Ela está curiosa para saber como é o relacionamento deles porque não ouviu falar que Jian Li tem namorada. Pensando em tudo isso, Moking aborda Vivi primeiro, dizendo, Irmã, ainda não tenho certeza de como me dirigir a você. Meu nome é Moking e estou na mesma classe que Jian Li. Vivi sorri e pede a Moking para chamá-la de Vivi. Para Moking, Vivi e Jian Li parecem muito próximas, e isso a deixa com ciúmes. Então ela o abraça por trás e diz, Jian Li, tenho algo para discutir com você. Vivi fica surpresa com o comportamento repentino de Moking. Moking pergunta a ele que ela ouviu que seu processo de despertar foi um tanto conturbado. Jian Li diz que sim. Sou apenas um mago comum, mas não é preciso ter uma profissão especial para se tornar forte, certo? Ele diz a Moking que ele tem seu próprio caminho para ficar forte. Então, um momento depois, Jian Li, usando seu feitiço de leveza, se move muito rápido e, com um feitiço de bola de fogo, começa a matar os cavaleiros esqueletos. Como ele estava ganhando muitos pontos de experiência ao matar os cavaleiros esqueletos de nível 20, ele novamente sobe de nível e chega ao nível 18. Moking e Vivi estavam observando dos arbustos, maravilhados ao vê-lo. Moking pergunta a Vivi, Jian Li sempre foi assim? Vivi diz a ela que ela também se assustou no início quando viu lutar. Moking ficou muito curiosa porque, pelo que ela pode ver, todas as habilidades que Jian Li usa são de nível iniciante, então por que ele é tão forte? Enquanto eles estavam pensando tudo isso, de repente um comandante cavaleiro esqueleto nível 27 chega lá. Ele parece muito poderoso porque emitia uma aura muito escura. Jian Li ficou surpreso ao ver que esta masmorra tem outros chefes. Ele lança o feitiço do pântano e o comandante do cavaleiro esqueleto e todos os outros cavaleiros esqueletos começam a afundar naquele pântano. Jian Li estava confiante, dizendo, não importa quantos venham, é tudo igual contanto que eu use bem as habilidades de controle, esses esqueletos não são uma ameaça para mim, mas foi um erro da parte de Jian. Ele não deveria subestimar seus inimigos.
O comandante do Cavaleiro Esqueleto usou sua habilidade. De repente, a sombra do cavalo do comandante do Cavaleiro Esqueleto saiu de seu corpo e atingiu Jian Li diretamente no estômago. Jian Li sai voando e atinge uma árvore atrás com um impacto sólido. Tanto Vivi quanto Muking ficam chocados ao ver isso porque Jian Li foi atingido. Seu feitiço do pântano desaparece e o comandante do Cavaleiro Esqueleto e outros Cavaleiros Esqueletos se libertam dele. Eles correm em direção a Vivi e Muking para atacar. Vivi diz a Muking para salvar Jian Li enquanto ela os distrai. Mesmo que Muking esteja com tanto medo, ela ainda quer lutar contra o comandante do Cavaleiro Esqueleto. De repente uma flecha de gelo vem e atinge o comandante do Cavaleiro Esqueleto. Foi Jian Li. Ao vê-lo, Muking pergunta se ele está bem. Bem, foi uma coisa boa. O feitiço de leveza que Jian Li lançou antes ainda não havia terminado. Caso contrário, não teria sido apenas um ferimento leve. Jian Li não esperava que o comandante do Cavaleiro Esqueleto tivesse métodos de ataque de longo alcance. Vendo ele ferido, Vivi vem curá-lo usando seu feitiço. Sem perder tempo, aqueles Cavaleiros Esqueletos com seu comandante atacam Jian e seu grupo, que é sacerdote, começa a orar. O brilho da luz sagrada, abençoe meus aliados, envolva o inimigo em vulnerabilidade, intensifique nosso ataque, disse ela. Com seu poder, uma enorme luz sagrada apareceu no céu. Na frente de seu feitiço aqueles Cavaleiros Esqueletos não conseguiram se aproximar deles. Muking disse a Jian Li que este é o momento perfeito para usar magia de ataque em grupo. Jian Li disse que conseguiu e usou o feitiço Arco Relâmpago. Seu feitiço de Arco Relâmpago se torna mais poderoso e atinge todos os Cavaleiros Esqueletos e seu comandante. Jian Li ficou chocado demais ao ver que os danos aumentaram. Vivi ficou surpresa ao ver a bênção da luz sagrada. Ela explica que esta bênção permite que aliados dentro de seu alcance inflijam danos de atributos sagrados e aflige o inimigo com vulnerabilidade e cegueira. Neste momento, os ataques dos aliados ao inimigo aumentarão várias vezes. Ser capaz de usar esta habilidade significa que a profissão de Muking é uma profissão especial, santo sacerdote com esse aumento de danos, de vulnerabilidade, de cegueira, todos são seus efeitos. Depois de alguns segundos, o arco relâmpago de Jian Li tem seu efeito de paralisia removido do comandante do Cavaleiro Esqueleto. Ele se levanta novamente para atacar. Vendo isso acontecer, Jian Li pede a Muking para usar essa bênção novamente. Muking imediatamente faz isso e Vivi usa seu feitiço para aumentar o dano mágico de Jian Li. Jian Li diz a ambos para terem cuidado porque o comandante do Cavaleiro Esqueleto está vindo em direção a eles em alta velocidade. Alcança Jian Li em um piscar de olhos e levanta a foice para atacá-lo. O comandante do Cavaleiro Esqueleto alcança Jian Li em um piscar de olhos e levanta a foice para atacá-lo, mas Muking usa seu poder divino para atirar nele. O poder divino de Muking é muito forte e brilha intensamente em todos os lugares. O comandante do Cavaleiro Esqueleto recuou e fechou os olhos por causa da luz divina. Depois que a luz divina se dissipou, o comandante do Cavaleiro Esqueleto olhou em volta para encontrar Muking e Jian Li, mas de repente a voz de Jian Li veio de trás, dizendo, pare de procurar. Eu estou bem aqui. Jian Li, que estava no céu, usa seu feitiço flecha de gelo para atirar no comandante do Cavaleiro Esqueleto, criando um buraco em seu corpo. Jian Li pousa bem na frente do cadáver do comandante do Cavaleiro Esqueleto, dizendo, a vitória é nossa. Depois de matar o comandante do Cavaleiro Esqueleto, Jian Li sobe de nível e atinge o nível 20. Ele também obtém um livro de habilidades de grau C, Bom Spear Spell, com o talento especial de Jian Li. O feitiço da lança de ossos atinge seu nível máximo. O feitiço de lança de osso é um feitiço de grau C que lança uma lança de osso, enfraquecendo a parte atingida se for um ponto fraco. Se já fosse um ponto fraco, o dano será aumentado. Junto com Jian Li, Muking e Vivi também subiram de nível. Muking atinge o nível 29 e Vivi atinge o nível 22. Obter uma habilidade de grau C é um grande tesouro, mas os slots de habilidade de Jian Li estão cheios. Ele tem que decidir qual habilidade deve substituir, mas essa habilidade só pode ser aprendida por magos do Ferro Negro. Então Jian Li pensou que poderia refletir por enquanto e aprender mais tarde. Enquanto ele pensava em tudo isso,
Moking liga para ele e oferece uma joia promocional do Black Iron, dizendo-lhe para pegá-la e usá-la. Considerando isso como uma recompensa antecipada porque ficar mais forte também beneficiará o ataque às masmorras. Além disso, Jianli não gostaria de perder experiências futuras. Ao dar-lhe a joia da promoção, Moking Core pede a Jianli para chamá-la de Qing Qing de agora em diante. Lin agarra a mão de Moking e agradece, dizendo que desta vez ele lhe deve uma. Ele diz a Moking que irá retribuir em dobro mais tarde, mas logo depois Jianli agarra a mão dela. Moking não ouve nada e está perdido em sonhos. Enquanto isso, na entrada da masmorra, quando o mordomo de Moking ouve que seus guarda-costas a deixaram na masmorra, ele fica muito irritado e dá um tapa nos guarda-costas, perguntando por que deixaram a jovem sozinha na masmorra. Eles perderam a cabeça? O guarda-costas diz ao mordomo que Jianli pode ser um novato, mas é bastante forte. Ao ouvir que Jianli é novato, o mordomo fica ainda mais irritado, perguntando de que bobagem eles estão falando. De repente, o subordinado do mordomo que estava parado atrás, vê algo e o chama para olhar a masmorra porque algo não está certo. Quando Butler olha para a masmorra, sua expressão muda imediatamente. O portão azul da masmorra fica vermelho e uma notificação do sistema chega, dizendo que ocorreu um incidente desconhecido na atual masmorra secreta da dificuldade Ferro Negro. Altar escuro. A dificuldade aumentou para um nível bis por causa disso. Sair da masmorra não é possível depois de entrar. Vendo isso, o mordomo se move imediatamente e pede a seus subordinados que reúnam todas as elites abaixo do nível 25 porque a senhora está em perigo. Eles seguirão o mordomo e irão salvá-la. Enquanto isso, dentro da masmorra, Jianli está meditando depois de usar a joia da promoção e Moking e Vivi o estão protegendo. De repente, Vivi ouve algumas vozes vindas da floresta e pergunta quem está ali. Em resposta, um monstro sai da floresta perguntando se eles são os intrusos. O monstro diz que é impressionante poder derrotar seus asseclas. No entanto, é aqui que eles encontram o seu fim. Este monstro é de nível 30. Mago das Trevas de nível chefe Garoubi. Moking fica chocado demais ao ver um chefe de masmorra procurando intrusos. Enquanto isso, Jianli está no meio de um avanço, portanto, perturbá-lo pode ser fatal. Moking decide ganhar tempo, mas de repente o mordomo chega lá com seus subordinados. Eles vêm correndo perguntando a Moking se ela está bem. Moking também está muito feliz em vê-los. Agora ela não precisa brigar só com Vivi. Ao vê-los, o Mago das Trevas Garoubi fica mais irritado, pensando que são reforços e que isso era uma armadilha. Ele os chama de pragas irritantes e os ataca usando seu feitiço Rock Spike. Centenas de pontas de rocha saem do chão e atingem os cavaleiros. Alguns cavaleiros caem nessa, mas alguns sobrevivem. Vendo seu ataque, um dos cavaleiros de Moking sorri, dizendo, Mago das Trevas Garoubi, sua posição é impressionante, mas isso é tudo que você tem. Bem, ele não deveria ter dito isso. De repente um monstro enorme aparece acima daquele cavaleiro, e com um impacto sólido, amaldiçoa aquele cavaleiro com seu corpo enorme. Esse enorme monstro é um chefe de nível desconhecido, um Lorde Demônio inferior. O demônio olha para os cavaleiros de Moking e pergunta quem ousa invocá-lo. Ao vê-lo, os cavaleiros ficam assustados porque era um demônio do abismo profundo. O Mago das Trevas Garoubi liga para o Lorde Demônio, dizendo que foi ele quem o convocou apontando para os cavaleiros. Ele disse que essas almas são os sacrifícios que ele oferece a ele. Olhando para os cavaleiros, o demônio disse, apenas esses mortais, eles não estão nem aptos para tapar os espaços entre os dentes. Quando o demônio disse isso, os cavaleiros de Moking ficaram assustados, dizendo, acabou. Estamos todos mortos, mas de repente alguém interveio, perguntando ao Mago das Trevas quem estava se tornando um sacrifício. Foi Jianli quem foi promovido ao nível Ferro Negro. Seu slot de habilidade havia aumentado em 1 e agora ele podia lançar 2 habilidades. Lin usou seu novo feitiço de lança de osso, dizendo a todos para se animarem e revidarem porque o resultado permanecia indeciso. Vendo o feitiço de lança de osso de Jianli, Butler Fu percebeu que era uma habilidade demoníaca do abismo profundo, mas ele ainda tinha dúvidas se Jianli conseguiria lutar contra o demônio. Enquanto isso, Jianli atacou aquele demônio com suas lanças de osso, mas o demônio usou a mão para defender sua cabeça.
Algumas lanças de osso feriram a mão do demônio. Butler Fu, que antes duvidava de Jian Li, ficou chocado ao ver que o feitiço da lança de osso realmente feriu o demônio. Ele estava se perguntando quem era esse jovem enigmático, mas sabia que ainda não era o suficiente, e ele mesmo precisava arriscar tudo para salvar sua senhorita. Ele disse aos magos para atacarem aquele demônio. Eles tinham que proteger a senhora a todo custo. Esses magos cercaram o demônio e o atacaram usando feitiços de bola de fogo, enquanto lutavam contra o demônio. Butler Fu desembainhou sua espada e pediu a Jian Li que levasse sua senhora para um lugar seguro. Ele confiou isso a Jian Li e também foi lutar contra o demônio. Aquele velho Butler era na verdade um caçador de alto nível. Os ataques contínuos do mago deixaram o demônio muito irritado. Ele a chamou de bando de formigas anãs e se preparou para usar sua energia para atacá-las. Atacou Butler Fu depois de perceber que ele era o responsável. Butler Fu infundiu sua aura na espada e se preparou para atacar o demônio. Ele usou sua espada de aura para deter a energia do demônio. Lutou, mas no final, parou. Butler Fu estava exausto, mas seu espírito não desapareceu. Ele usou mais aura para tornar sua espada mais poderosa e pulou para atacar o demônio. Decidiu que usaria sua técnica mais poderosa, pensando que, se não conseguisse matar esse demônio, deveria pelo menos ganhar tempo para sua dama. Butler Fu usou seu ataque mais poderoso, a espada do julgamento, e saltou alto para atacar aquele demônio. Mas antes de acertar a cabeça do demônio, este parou a espada de Butler Fu com a mão. Então, agarrou Butler Fu e começou a sufocá-lo. Riu de Butler Fu, perguntando, "Isso é tudo que você tem?" Em seguida, jogou Butler Fu no chão. Moquin estava assustada e preocupada com Butler Fu, então tentou ajudá-lo, mas Jian Li a impediu. O demônio começou a caminhar em direção a Butler Fu, que estava caído no chão. Com medo do demônio, todos os caçadores não se atreveram a ir até lá e apenas pediram que Butler Fu fugisse de lá. Butler Fu estava muito ferido e incapaz de se mover. O demônio estava prestes a esmagá-lo, dizendo, "Fraco, humano, vocês se superestimam." Mas de repente, uma enorme lança de gelo veio de frente. O demônio se esquivou, mas a lança de gelo ainda atingiu a asa do demônio. O demônio foi surpreendido por aquele ataque, e Butler Fu viu a oportunidade e atacou a perna do demônio. O demônio caiu no chão e Butler Fu fugiu de lá. O demônio ficou muito zangado e olhou em volta para ver quem ousava atacá-lo. Bem na frente dele estava Jian Li, que apontava sua flecha de gelo para o demônio, dizendo que iria lidar com esse demônio. Jian Li mirou no demônio e disse aos outros que aqueles que precisavam de cura deveriam cuidar de seus ferimentos rapidamente, visto que Jian Li não havia partido. Butler Fu ficou preocupado com sua falta, a invasão. Ele falou para Jian Li, dizendo-lhe que era seu dever escoltar a senhora para um local seguro. Eles assumiriam a batalha aqui. Jian Li disse a Butler Fu que não havia necessidade disso porque ele havia descoberto um método para infligir danos a esse demônio. Butler Fu ficou surpreso que, apesar de ser apenas um mago de ferro negro, Jian Li poderia lançar 2 feitiços ao mesmo tempo. A razão pela qual ele ficou chocado foi porque Jian Li adicionou ossos ao seu feitiço de lanças de gelo. Butler Fu se perguntou se seria possível fundir 2 poderes e liberou um poder inteiramente novo. O demônio se levantou, chamando-os de criaturas imundas, e de repente saltaram para atacar Jian Li, dizendo, "Isso é imperdoável." Jian Li saltou para o outro lado esquivando-se do ataque do demônio. Ele foi pelas costas do demônio e atacou a cabeça do demônio com sua lança de osso de gelo. O demônio perdeu ambas as asas. Olhando para o demônio, Jian Li disse, "As asas, o calcanhar de Aquiles dessa criatura vil, estou certo?" O que ele quis dizer é que, para um demônio, perder as asas é como perder a magia. Agora que o demônio não podia mais usar magia, ficou com raiva e perguntou a Jian Li como ele sabia disso. Jian Li disse ao demônio que os demônios abissais são os maiores inimigos da humanidade, para impedi-los de retornar para prejudicar o mundo novamente. A academia deles lhes ensinou inúmeras estratégias para combater sua espécie. Jian Li pediu ao demônio que se rendesse agora. Ele estava blefando porque sabia que a localização do coração do demônio era aleatória.
Então, mesmo com sua magia selada, tudo se resumia à sorte. Ao ouvir Jian Li, o mago das trevas Garrubi ficou com raiva, dizendo a Jian Li para não ser tão arrogante porque tais feridas insignificantes não significavam nada para eles. Além disso, seus poderes de recuperação eram formidáveis, de modo que logo seriam restaurados com força total. Mas o demônio tinha outros planos. Ele agarrou o mago negro Garrubi, dizendo que não podia esperar mais. Ele deveria recuperar seu poder agora. O mago negro Garrubi ficou surpreso, mas entendeu o que o demônio estava prestes a fazer e começou a pedir misericórdia. Todos ficaram chocados demais para ver o que o demônio estava fazendo. O demônio levantou o Garrubi e o colocou na boca, devorando-o enquanto o Garrubi ainda estava vivo. Quando o demônio comeu Garrubi, seu corpo começou a mudar. Tornou-se mais poderoso e novas asas cresceram em suas costas. Um aviso do sistema veio dizendo que o Lorde Demônio havia entrado na segunda fase e se tornado extremamente perigoso. O demônio olhou para eles com raiva, dizendo: "Humanos, vocês incitaram minha fúria." De repente, ele os atacou usando o sopro energético, mas desta vez seu ataque foi mais poderoso. Jian Li correu rápido e evitou o ataque. Ele sabia que com o feitiço de agilidade de nível máximo, ele poderia sobreviver, mas não foi capaz de retaliar. Seu atual feitiço de armadura não poderia resistir. Mas de repente, o corpo de Jian Li começou a brilhar e uma mensagem do sistema veio, dizendo: "Afetado pela bênção, o poder do ataque mágico aumentou em 100%. Logo depois disso, outra mensagem chegou, dizendo que, afetado pela bênção, o poder do ataque mágico aumentou em 200%. Jian Li ficou chocado ao ver isso e olhou para Mo Qing e os outros. Todos os caçadores estavam usando sua magia para fortalecer Jian Li. As mensagens do sistema continuaram chegando, dizendo que, afetado pela bênção, a defesa aumentou 100%. Afetada pela bênção, a velocidade aumentou em 200%. Afetados pela bênção, a vitalidade e a mana estão se regenerando lentamente, mas o demônio também os notou fortalecendo Jian Li. Ele fez uma bola de energia na mão e apontou para eles, dizendo: "Um grupo de idiotas intrometidos, simplesmente morre ao ver isso." Jian Li percebeu que a situação era ruim. Ele imediatamente se virou para ajudá-los. O demônio jogou a bola de energia neles e Jian Li, que estava atrás do demônio, também correu para salvá-los. No mesmo momento, uma mensagem do sistema notificou Jian Li de que sua velocidade havia aumentado em 300%. Com o aumento da velocidade, ele alcançou Mo Qing e os outros. Pouco antes de a bola de energia do demônio atingi-los, Jian Li lançou seu feitiço de armadura leve. Por causa do buff, sua defesa aumentou em 200% e sua habilidade de escudo correspondente aumentou em 200%. A bola de energia do demônio os atingiu, causando uma enorme explosão, mas antes que o demônio pudesse ficar feliz, descobriu que o chão sob seus pés havia se transformado em um pântano. O demônio tentou voar para longe daquele pântano, mas não conseguiu. Ficou surpreso, perguntando: "Que tipo de truque estranho é esse?" Era a paralisia e restrição de ação de Jian Li. Feitiço combinado. Por causa do feitiço de armadura leve de Jian Li, todos estavam seguros. Eles continuaram dando seus bufos a Jian Li. Ele se preparou e lançou um feitiço relâmpago naquele pântano, criando assim um novo feitiço combinado, Trovoada. Isso foi mais poderoso que um simples feitiço de relâmpago. Depois de ser atingido por isso, o demônio ficou gravemente ferido. Foi incapaz de se mover. Enquanto Jian Li se movia para atacar o demônio, Butler Fu ordenou que aqueles com itens de aprimoramento usassem magia de aprimoramento e os entregassem a Jian Li, porque ele era o único que poderia salvá-los agora. Devido à bênção, o poder de ataque mágico de Jian Li continuou a aumentar em 600%, depois em 700% e finalmente atingiu 800%. Vendo que Jian Li estava ousando se apresentar, o demônio se preparou para usar seu sopro energético, pensando que Jian Li era um tolo. Visava um ataque a Jian Li, mas Jian Li, que teve um aumento de 800% em sua magia, não iria cair tão facilmente. Para combater o ataque do demônio, Jian Li usou o feitiço Flecha de Osso.
Seu feitiço cortou a respiração energética do demônio e foi direto para sua cabeça. O demônio disse que eram apenas pequenos truques e usou a mão para se defender. A flecha de osso de Jian Li se quebrou em várias flechas e atingiu o demônio. O demônio cobriu a cabeça com as mãos, com flechas de osso presas nelas. Vendo isso, Jian Li disse: parece que você tem muito cuidado ao proteger sua cabeça. Tem algo importante aí? O demônio confiante perguntou a Jian Li, o que importava se ele soubesse que iria morrer de qualquer maneira. Mas de repente, aqueles pedaços de osso que estavam presos nas mãos do demônio pegaram fogo e explodiram. O feitiço que Jian Li usou foi uma lança de osso explosiva que foi a combinação da técnica de lança de osso e técnica de bola de fogo. Por causa da explosão, o demônio não conseguiu ver e aproveitar esta oportunidade. Jian Li o atacou usando o feitiço flecha de gelo. Quando aquelas flechas de gelo atingiram o demônio, ele gritou. Quando outros ouviram o demônio gritar, pensaram que estava tudo acabado. Mas não foi. Da fumaça surgiram sons da risada do demônio, certo porque foi atingido. O demônio parou a flecha de gelo de Jian Li. O demônio disse a Jian Li que agora era sua única chance de derrotá-lo, mas de repente, o demônio olhou para suas mãos, que foram feridas pelo osso explosivo de Jian Li. O demônio estava confuso sobre por que ele ainda não havia se recuperado. Wang Li perguntou a Jian Li o que ele havia feito com ele. Jian Li sorriu e disse ao demônio que era apenas um feitiço simples e lento. O demônio chamou Jian Li de pessoa desprezível, perguntando se ele achava que esses pequenos truques poderiam lidar com ele. Mas Jian Li riu de novo e moveu os dedos para ligar de volta. Perguntando ao demônio se ele achava que Jian Li disparou apenas uma flecha, Jian Li lançou vários feitiços de flechas de gelo que estavam logo acima da cabeça do demônio. Ao comando de Jian Li, todas aquelas flechas de gelo vieram com supervelocidade e perfuraram todo o corpo do demônio. Com isso, a história do demônio terminou, e Jian Li subiu 5 níveis, tornando-se o nível 25. Todos ficaram muito felizes porque finalmente acabou. Junto com Jian Li, todos apresentam seus níveis também aumentados em 2 níveis. Ao ver Jian Li, Butler Fou pensou que se esse jovem agora tivesse tanta força no futuro, ele definitivamente se tornaria uma potência máxima que abalaria o mundo. Era importante manter um bom relacionamento com ele. Jian Li também ficou surpreso porque sabe que, em teoria, atingir o nível de ferro negro como mago não significa que se possa usar 2 feitiços simultaneamente. Ele pensou: será que todas as suas habilidades estão no nível máximo? Então ele despertou uma habilidade adicional? Alguns ficaram felizes, mas alguns ficaram com ciúmes dele. Os guarda-costas de Moqin comentaram que com tantos bufos em uma pessoa, se eles não estivessem feridos, poderiam ter sido capazes de lutar contra aquele demônio. Mas Moqin interveio, dizendo a Jian Li para não dar ouvidos às bobagens de seus guarda-costas. Vivi concordou com ela, dizendo a Jian Li que eles deviam isso a ele desta vez. Além disso, Jian Li perguntou a Vivi quais são seus planos após o caso. Vivi disse que sente que ainda falta força e que tem medo de conter Jian Li, então quer treinar primeiro em áreas de nível inferior. Quando ela ficar mais forte, eles poderão entrar em instâncias juntos. Envergonhado, Moqing disse que da próxima vez ela também quer estar com Jian Li. Ele ficou surpreso, perguntando se ela queria ir com ele. Mas Butler Fu interveio e explicou que ele quis dizer que ela gostaria de convidá-lo para sua mansão para sentar-se um pouco. Ele pediu a Jian Li que por favor não se esqueça de honrá-los com sua presença quando chegar a hora. Jian Li sorriu nervosamente, dizendo: já que eles dizem isso, ele definitivamente comparecerá. Então Butler Fu pediu a Jian Li que fosse embora. Deu uma olhada nos despojos porque aquele demônio quase foi derrotado por Jian Li por empréstimo. Portanto, esses despojos deveriam pertencer somente a ele. A primeira coisa que Jian Li conseguiu foi o cajado presa negra de qualidade prata, e a segunda coisa que ele conseguiu foi o manto demoníaco de qualidade ouro. Isso vem com a habilidade Demonzai, que pode detectar unidades furtivas abaixo do Silver Rank. Ele ficou feliz porque é difícil encontrar alguns itens como este em toda a Cidade Dourada. Com este equipamento, não preciso me preocupar em ser emboscado no futuro. A próxima coisa que conseguiu foi a primeira camada de bispés de qualidade especial.
Permite a entrada na primeira camada do abismo exigindo força equivalente ou superior a um profissional classificado como prata. A seguir veio uma pedra bis de qualidade ouro que pode ser incorporada em equipamentos para conceder o poder do abismo, aumentando enormemente a chance de atualizar o equipamento para a classificação ouro. Mas Jelly nunca tinha visto essas duas coisas antes, então ele não tem ideia disso. Vendo aquela pedra preciosa, Butler Fu ficou muito chocado dizendo, isso é uma coisa boa. Pedras preciosas comuns podem transformar lixo em tesouro, mas esta pedra preciosa pode atualizar diretamente o equipamento para a classificação ouro, tornando-o o melhor dos melhores. Ele disse que eles só precisam encontrar um bom ferreiro. Pois bem, na Blue Star, além dessas profissões especializadas em combate, também existem muitas profissões especializadas em aspectos da vida, como chefes, alquimistas e ferreiros. Embora não possam lutar diretamente contra monstros, eles são pessoal de logística indispensável no campo humano. Butler Fu disse a Jian que dizem que Lin, o administrador do pavilhão do Tesouro do Dragão Dourado, conhece o melhor ferreiro de toda a Cidade Dourada. Ele pode tentar a sorte lá. Jian Lin agradeceu a Butler Fu por lhe contar esta informação porque ele estava indo para o pavilhão do Tesouro do Dragão Dourado. Jian Lin arrumou suas coisas e disse adeus a todos.